Nossa convidada de hoje é fisioterapeuta, especializada em saúde do idoso e atendimento domiciliar. Busca capacitar cuidadores e auxiliar as famílias a cuidarem dos idosos de uma forma leve e eficaz. Vamos abordar dicas valiosas sobre o cuidado com os idosos, a melhor forma de lidar com as demências, incluindo o Alzheimer, e as estratégias para melhorar a comunicação e o bem-estar nessa etapa da vida. Com vocês, Luziane Mendes, do canal Cuidando de Idosos. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pod People, um lugar onde a gente se encontra para ver e ouvir gente. Gente que faz, gente que acontece, gente que inspira. Nossa convidada de hoje é fisioterapeuta e se chama Luziane Mendes. Tudo bom, minha querida? Olá, que alegria estar aqui com vocês, com esse público lindo, né, de vocês. E como você disse, né, gente que faz e que acontece. Então, vamos juntos fazer e acontecer. Inspirar algumas pessoas, e transformar, né? Nós Exatamente. Estamos aqui para isso. Então, é uma alegria. Tudo bom, Tudo Bia? bom, meu querido? Lu, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Alex. Uma alegria. É um prazer. Aqui. Acho que eu estou reencontrando você, porque eu acho que eu já tive com você pela Canção Nova, em algum momento. Bem assim. capaz. Tem chance, tem chance. Que legal. Vamos lá. Minha querida, primeiro gostei muito do seu Instagram, falando sobre idosos com demência. Isso. Achei muito bacana porque você é muito prática e dá dicas fundamentais, assim, que eu durante a prática clínica, eu falava isso para a família dos idosos e sempre não faziam nada do que a gente pedia. Tipo assim, se falar vou para minha casa, eu falava, fala que daqui a pouco, pede para tomar um cafezinho, depois a gente vai. Mas não posso, não tinha jeito, era muito difícil. Acho que as coisas hoje estão um pouco melhor, no sentido da pessoa começar a entender que não vai mudar a memória, né? A gente vai adequar o ambiente. É isso. Então, queria primeiro que você contasse um pouquinho da tua história e o que te levou a escolher essa área do cuidado com os idosos, tanto os idosos totalmente saudáveis, porque requerem cuidados também. Claro, né? claro. E com os idosos que aí já começam a ter um comprometimento de memória, tudo isso. Eu digo que ter idade é um privilégio, né? Porque Sempre. Quem não chega lá ficou no meio do caminho. Exatamente. Então a gente tem que se preparar para essa época da vida, que eu acho que a gente ganha sabedoria. Se tudo der certo, a gente ganha sabedoria. E não é só ter anos, né? É ter vida nos anos, e não somente anos de vida. E a minha missão é essa, entender que ter anos de vida não é tão importante quanto que esses anos tenham vida. Uhum. E a minha jornada começou há 20 anos atrás, quando eu me graduei na faculdade de fisioterapia. E recém-formada, sem grana para montar a clínica, para montar um consultório e querendo mais trabalhar, é óbvio que a gente cai em atendimento domiciliar. Uhum, sim, né? Então você vai fazer na as visitas, fazer uma fisioterapiazinha. Eu não precisava ter material, equipamento, uma sala, nada. Eu vou para casa do paciente, aqui minha ferramenta de trabalho. Mãozinha. As minhas mãos. E fui para casa dos pacientes, e aí é claro que a demanda para atendimento domiciliar é 98% de idosos. Uhum. E aí eu fui adentrando a essa realidade do atendimento. Você não foi para atender idosos, vou fazer fisioterapia domiciliar. Domiciliar. Aberta. Só que a demanda maior é o idoso. Só que a demanda maior
né? Era O que vai idoso. surgindo, atendimento para idoso. Uhum. E com isso você foi vendo toda a dinâmica de uma casa. Gente, eu fui me apaixonando. Eu tive um professor de geriatria na faculdade muito bom, então eu já me encantei com a geriatria na faculdade. Eu fiz uma conexão muito boa com o professor, com o estágio em asilo, então, enfim, foi muito boa a experiência. E aí, atendendo em domicílio, eu me conectei não somente com o idoso, mas eu fui entendendo o quanto aquela dinâmica da casa tinha um papel impactante no meu trabalho. Porque eu dizia, olha, ele tá aqui acamado. Se você não estimular ele a andar durante a semana, quando eu voltar aqui nessa casa, quando eu retomar, é como se eu estivesse fazendo a primeira sessão. Então, me ajuda, vamos fazer isso. E aí eu ia esbarrando nos limites do cuidado. Que o estresse da família não era por falta de querer cuidar, mas é um estresse tão intenso que a família nem sempre conseguia corresponder a essa ajuda. E aí eu percebi que não fazia sentido eu cuidar do idoso, mas não cuidar de quem estava cuidando deles. Uhum. Eu fui percebendo isso, eu falei, meu Deus, mas olha, por que você não fez tal coisa que eu pedi? E quando aquela mulher ia me dizer por quê, eu falava, ela tem razão de não ter feito. Eu entendo que ela não tenha sido capaz, porque realmente era assustadora a demanda. É um medo, é insegurança. E assim, ela não tem só isso, né? Ela é casada, ela tem ela tem os filhos, ela trabalha a casa, fora, a demanda toda. e ainda cuidar daquele idoso, Uhum. né? É a filha que está cuidando do pai, é a esposa já idosa cuidando do marido, então não consegue. Só que quando eu esbarrava no cuidado com o idoso demenciado, era mais desafiador, porque Muito não mais. era só o limite físico, era o limite comportamental. Porque aquele idoso, né, acometido pela demência, ele trazia uma alteração de comportamento que enlouquecia a casa inteira. Então, eu me deparava com famílias adoecidas. E aí eu fui estudar mais, aí eu me voltei um pouco para o estudo da psicologia e eu me especializei em saúde do idoso, em Belo Horizonte, nessa época eu ainda morava em Minas. Então, eu fiz uma especialização em saúde do idoso e aí depois eu fui buscar uma segunda especialização na área de counseling, que é uma área bem voltada para a área da psicologia, para eu entender o comportamento humano, entender de que forma eu posso ajudar essa pessoa em dificuldade, saber acolher aquela angústia, aquele medo que as famílias ficam, né, mediante essa situação. E aí eu fui casando as duas formas de cuidar. Cuidar do idoso e aconselhar. E saber cuidar. As orientações. As orientações. Exatamente. Com essa família. Como eu posso trabalhar com essa família? Porque muitas vezes a demanda era maior de cuidar do cuidador do que às vezes do próprio idoso. Eu acho que é como até quando a gente trata a criança, né? Sim. A gente tem que mudar a não tem dinâmica como. da casa. São os dois extremos, né? Exatamente. A infância e a terceira idade, né? A gente sempre tem que olhar com a mesma visão e com a mesma... eu sempre digo quando alguém fala assim, mas já falei isso para mamãe. Eu falei, quantas vezes você falou para sua filha quando era criança? Quantas vezes ela repetia a mesma coisa? Aquele, mãe, quero ver o filminho de novo. Mãe, quero ver o filminho de novo. É igual. Exatamente. Olhe com os olhares de quem está cuidando de uma criança, porque vai ser mais fácil para você. É bem desafiador para a família. Muito, porque a família, ainda mais os filhos, tem aquela visão da mãe, pai. E aí não consegue entender que aquele pai, aquela mãe não vão mais dar suporte, precisam receber. E aí você entrou num ponto assim que é importante, porque a gente esbarra na capacidade de aceitação da família. Aceitar a limitação daquele que é o meu herói. Aceitar a condição da minha heroína, porque pai e mãe são heróis, né? Essa é a nossa visão de pai e mãe. E aí, de repente, você vê aquela Mulher Maravilha, né, se tornando a gata borralheira. Exatamente. É difícil demais. E aí você vê um filho que aceita melhor, o outro filho que já tem um processo de aceitação mais limitado. Então, você vai esbarrando na dinâmica familiar que impacta diretamente na qualidade de cuidado que esse idoso está recebendo. Ou Com deixando de receber. Exatamente. Fantástico isso que você falou, porque eu noto isso, eu sempre falo, olhe como se fosse uma criança. Você vai ser mais complacente com a criança. Mas às vezes a gente se depara com uma situação do próprio cuidador, família, né?
ele não tá querendo, ele fazia um mecanismo de defesa de não querer aceitar De não querer aceitar. que aquele super-herói ou aquela heroína, ela já não tem mais aquela força. Já não é mais. E aí ele se depara justamente com essa barreira de não querer aceitar. Ele quer ter aquela mãe que sempre foi a mãe. Mas ela sempre fez, e por que não faz? Ela Por que sempre... agora ela não quer fazer? E a gente entra muito nessa questão também, assim, de igual você está dizendo, né? De olhar com esse olhar da criança, mas ainda tem um diferencial. Porque essa pessoa, ela já construiu uma história. Essa pessoa, ela já tem os padrões definidos, ela já tem uma história, ela já está pronta, né? A criança você está moldando. A criança você está colocando valores, formando caráter, mas essa pessoa idosa, ela está pronta. E aí, de repente, é o filho que começa a cuidar e quer colocar aquela pessoa pronta na regra dele. Com certeza. Né? Mas agora ele depende de mim, mas aí tá dentro da minha casa, tem que... Só que você tem que considerar essa história. A bagagem toda. A bagagem, a pessoa não ficou velha, vazia. Ela, por mais que ela tenha um quadro demencial, mas ela tem uma história. Com certeza. E a gente sabe o quanto essa bagagem lá do passado volta muito. A mais antiga. Intensa, exatamente. E aí os filhos ficam, né, nesse conflito. Porque eles querem que os pais atendam às necessidades deles. E é justo. Porque se eu trabalho, eu tenho meu marido, meus filhos e tenho que cuidar do meu pai, é justo que meu pai se adeque à minha realidade. Porém, para aquele idoso entrar nessa realidade, não é justo. É impossível. Não, é impossível. Não é questão nem de justiça. É impossível. Ele não consegue. E aí, imagina o conflito que isso vira. Né? Porque, como você disse, a criança a gente ainda consegue moldar, mas o idoso já está pronto. Exatamente. Ele não está sendo Você tem que respeitar aquela estrutura. É isso. Né? Você tem que respeitar. Que é o único alicerce que ele tem. Exatamente. Quando vai perdendo a memória, é aquela coisa mais antiga. A memória é mais antiga, é o alicerce. Você não pode jogar fora. Não, nem deve. Não, até que você desmonta. Exatamente. Né? E é o que muitas vezes as famílias querem fazer. Isso. Né? E é um conflito gigante. Por isso que eu percebi que não fazia sentido eu olhar só para o idoso, eu pensar só no idoso. Essa família adoece. E me dá um exemplo de uma família que você fez em várias, mas uma específica. Em 20 anos de trabalho. Isso, fez em várias, mas vamos tirar um exemplo para a gente ver essa dinâmica, como foi reestruturada. Tá, eu tive, e foi bem no início. E que te marcou, né? Marcou muito. Eu tive um caso no início da minha experiência profissional, que eu fui atender uma senhora que tinha tido uma fratura de fêmur. Então, a demanda da família era reabilitar a marcha, fratura de fêmur. Quando eu cheguei para fazer a avaliação, eu já percebi uns sinais de déficit cognitivo. Aí fui investigar o passado da pessoa, fui fazendo todo um processo ali de compreender. E aí eu falei, essa senhora está num quadro demencial. Sem diagnóstico. E ninguém viu. Ninguém viu porque as pessoas acham que é da idade. Exatamente. Não, mas como ela se fosse já uma perda normal. Ela já tem tantos anos, isso é da idade. Eu sempre uso, gente, uma máxima. O que é da idade acontece com todo mundo. O cabelo de todo mundo vai ficar branco. A ruga aqui vai chegar para todo mundo. A catarata vai dar as caras dela. Agora, a demência vai acontecer com um e não vai acontecer com o outro. Então, não é normal. Né? A gente tem que pensar, o que é normal... Não é típico do envelhecimento. Não é, exatamente. Pode acometer a população idosa, ok. E a gente sabe que é real, mas não é normal. E por achar que é normal, as famílias deixam passar, né? E aí essa senhora já estava num quadro demencial muito característico. Eu pedi que a família buscasse um atendimento de geriatra para que o diagnóstico fosse feito e o tratamento... E aí, quando a família conseguiu essa consulta, constatou-se de fato um quadro demencial já no estágio intermediário, então não era algo tão leve assim. Tão leve, e morava ela e a filha, que foi a filha que fez contato comigo, que também já estava próxima dos seus 60 ou 60 e poucos anos. E essa filha, ela estava numa estafa mental tão grave, tão assustadora, que eu me compadeci mais da filha do que da mãe. E aí eu fui atrás dos outros filhos
que ajudavam esporadicamente no cuidado, né? Mas aquela vantagem de morar numa cidade pequena que todo mundo conhece todo mundo, fui atrás. Você conseguiu fazer essa Porque conexão. você imagina que essa senhora, para ela já estar no estágio intermediário de demência, quão estressante deve ter sido para essa filha, sem tratamento, sem diagnóstico, sem saber o que a mãe tem, achando que a mãe está fazendo tudo de propósito. Exatamente. Então, Querendo me irritar, me querendo me incomodar. irritar, fazendo para chamar atenção. E aí foi preciso eu fazer uma intervenção de institucionalização dessa senhora. Porque a estafa dessa filha era tamanha que ela precisava ser cuidada longe da mãe. E não tinha quem assumisse os cuidados da mãe. Uhum. Então, eu precisei fazer uma intervenção de institucionalização com a mãe. E aí, na instituição que a família colocou, eu continuei o meu trabalho. Ela. Consegui reabilitar a marcha dela. Porém, aí com esse cuidado, né, de que eu estou reabilitando não só um fêmur, mas é uma pessoa que está ali com um quadro cognitivo, né, comprometido, mas em paralelo eu continuei acompanhando essa filha, né, pedindo que ela se tratasse, eu mandava uma mensagem, e aí a família conseguiu fazer o tratamento da filha, estando reestabelecida, essa senhora conseguiu voltar para a família. Porque aí, sim, a filha estava em condições de reacolher a mãe. E de entender também. E de entender, porque aí eu fui fazendo esse trabalho de educação, né, que a gente chama psicoeducação, para que essa filha tivesse condições de entender a doença, entender o comportamento da mãe e estar, de fato, preparada para cuidar. E foi uma alegria poder reinseri-la no seio familiar, mas com a família agora devidamente preparada para acolher e para cuidar. E ela conseguiu entender? Conseguiu. Que nada era contra a mãe? Essa filha conseguiu. Outros 2 filhos, não. Que, por sua vez, para ela já estar sobrecarregada, é sinal que os 2 não conseguiram, porque também não está dentro do processo. Não ali. Viveu o processo. Não viveu. Exatamente. Exatamente. Então, da família, eu me lembro que eram 5 filhos, e 2 tiveram bastante dificuldade, mas as outras 3, incluindo a que morava com ela, conseguiram. E, inclusive, essas outras que não moravam junto passaram a estar mais próximas, entenderam... Fez uma reconexão de todo Exatamente, mundo. porque elas entenderam a necessidade de dividir a responsabilidade do cuidado, né? Porque eu falo isso, sempre a gente tem essa realidade de que um filho que cuida e os outros não, sobrecarrega um. Na verdade, a gente precisa entender que desde o início do processo, esse filho, que é o cuidador principal, ele precisa dividir as responsabilidades. Porque você não me ajuda a cuidar da minha mãe, mesmo que você seja minha irmã. E ele é o nosso pai, mas a responsabilidade é nossa, não é a mim que você está ajudando. Ok, eu que moro com ele, ele está dentro da minha casa. É uma responsabilidade de todos. Mas não é a mim que ajuda. Quem está precisando de ajuda é o meu pai que está doente. Então, a responsabilidade é de todos. Então, quando a família consegue entender esse compartilhar de responsabilidades, e aí cada um vai poder assumir do seu jeito, né? Alguns vão poder ser o responsável por fazer a compra do supermercado, que já é uma ajuda. Outro vai poder simplesmente marcar o médico. Ou levar, ou marcar o exame, que já é um alívio para que eu esteja em casa sem preocupar com isso. Então, é um compartilhar de responsabilidades, mas que precisa acontecer desde o começo. Né? É uma consciência, né? É a psicoeducação como um todo. Isso, exatamente. Às vezes, o simples fato desse que tá fora vir e falar, sai, vai visitar alguém, deixa que eu vou ficar aqui esse fim de semana. Isso já dá um... Porque aquele que o cuidador que tá ali, às vezes ele também não quer sair. Ele tem uma relação que para ele é muito importante, faz para ele se sentir vivo também, cuidar desse... Mas ele precisa, em algum momento, às vezes, sair desse cenário para respirar, recarregar a bateria para voltar. E eu esbarro muito nisso. Quando eu estou nos atendimentos domiciliares, que eu tento conscientizar esse cuidador principal de que ele não é o super-herói. Super-herói da situação, mas ele se sente dessa forma, né? E aí até existem famílias que têm outros irmãos querendo ajudar, mas ele bloqueia. não deixa. Também tem Porque não vai fazer como eu, depois eu tenho que fazer de novo. Ok, ninguém vai fazer
como você. Vão fazer É uma melhor. personalidade mais controladora. Controladora. Exatamente. Então, alguém vai fazer melhor que eu ou pior que eu. Igual não vai mesmo. Exatamente. Nunca. Mas vai fazer o que pode. E se você pode ficar aqui pra mim, pra eu ir ali fazer minha unha, eu já tô feliz. Uhum. Nossa, você pode ficar 3 vezes por semana pra eu ir meia hora na academia? Meia hora, segunda, quarta e sexta. Abriu, fez seu contato social, Fiz meu voltou. contato social, fiz minha atividade física, vi outros ambientes, outros ares. Então, o cuidador principal, às vezes, também tem essa Rigidez. essa rigidez de não deixar De não deixar ninguém fazer, ninguém né? fazer. E isso vai impactar na saúde dele, mas ele não entende que o impacto disso na saúde do idoso é muito pior. Porque ele está cansado, esgotado, estressado e está refletindo isso no cuidado. Com certeza. Com Lu, certeza. você traz uma experiência muito bacana e dentro do que você já colocou aqui pra gente, em relação, né, à fisioterapia, e depois você foi buscar um pouco sobre essa questão cognitiva para te dar mais suporte. Mas eu acho que o seu olhar como fisioterapeuta é um olhar muito importante no cuidado da estrutura também dessa casa. É o tapete, é como a gente pode auxiliar. Coisas pragmáticas, né? Para ter uma casa. As pessoas ficam muito presas àquela situação. Não vamos mudar essa casa porque ele precisa ter ali o contato. Mas às vezes a gente precisa fazer adaptações. Sempre. E você, com seu olhar da fisioterapia, por causa da marcha, de tudo, você consegue trazer isso também para essa família, né? Consigo. E tem uma história muito interessante de um senhor que eu cuidava, e a esposa dele era muito resistente nessas... A mexer em qualquer coisa. Porque a casa tinha tapete na casa inteira, a casa tinha... Sabe aqueles carrinhos com bebida? Lembro, de lembro. madeira. De madeira com rodinha. Isso. Um carrinho daquele na entrada da sala. E ele com uma limitação muito grande na marcha, limitação de equilíbrio. Ele andava se escorando. Né? Ele também tinha resistência à bengala. Eu falei, eu não sou velho para usar bengala. Bengala Isso é coisa mesmo. de velho. Uhum. Então, ele andava se escorando pela casa, né? E aí eu dizia... E era bom, eu prefiro que ele ande se escorando do que não ande. Eu incentivava isso, Uhum. né? Só que era tapete, era objetos, mesinha de centro. Pra Era... escorregar. Um monte de coisinha que atrapalha. E aí a minha briga era esse carrinho de bebida. Porque tinham bebidas, tinham taças, tinham muitas coisas que... Qualquer esbarrão ali, um acidente. E aí eu tentava, vamos mudar de lugar, eu não pedia para tirar. Vamos mudar de lugar para um lugar onde ele não tenha, né, tanto acesso, onde ele não passe tantas vezes. Mas a resistência da esposa era muito grande, né? Muito grande. E aí eu me lembro que eu estacionei meu carro na porta dessa casa, chegando para o atendimento fisioterápico, quando eu escutei um grito, mas um grito imenso. E aí eu entrei, ele tinha acabado de cair, porque ele foi se esbarrar no carrinho e o carrinho andou. E as bebidas vieram sobre ele, ele estava todo ensanguentado no chão, todo cortado dos cacos de vidro. Uhum. E a esposa em pânico. E eu escutei o barulho, porque eu cheguei exatamente na hora. Naquela hora. Eu não sabia se eu socorria ela, se eu socorria ele. Né? Eu saí, fui chamar socorro na rua, né, e chamei a ambulância e a situação, assim, foi terrível, né, porque, de fato, essa... Não, e até pra mexer com aqueles cacos de vidro todos. O que a gente vai fazer? Você tinha que tentar tirar. Imagina. Olha, faz um esforço, entra mais o vidro. Eu já tive paciente que teve queda na coxa da cama, quando você põe a coxa e tem aquela caída nas laterais. E, para ela, o mais importante era que a coxa tivesse caída. E aí ela tropeçou nessa caída, bateu a testa no guarda-roupa e fraturou o fêmur. Meu Deus. Exato. É coisas assim, sabe? Já tive uma que ela confeccionava tapete de barbante. E era a alegria dela fazer tapete. Então, a casa inteira... Era tapete. A casa inteira tinha tapete. E aí, quando eu cheguei no quarto dela, tinha um tapete redondo de barbante que ela fez lindo. Eu falei, esse tapete tem que sair daqui. Aí eu falei pra ela assim, olha, esse tapete da senhora é muito lindo. Eu fico encantada com a habilidade da senhora. Agora, eu acho que é uma judiação, uma obra de arte dessa... Eu botaria na parede. Ficar no chão.
A senhora já pensou nessa parede o quanto isso ia virar uma obra de arte incrível? Não, Lu, eu nunca pensei. Falei, então vamos imaginar. Peguei o tapete, subi na cadeira, coloquei, simulando como... Aí ela começou a gritar, a filha dela. Vem aqui ver, vem aqui ver. Olha aqui a ideia da Lu, olha a ideia da Lu. Pronto, mandei lavar o tapete. Pra poder botar. E a filha colocou numa moldura e colocou o tapete na parede. Eu falei, eu venci. Não vence todo, né? Tudo não dá. Não dá. Meu marido sempre fala isso, olha, tudo não dá. Não vai rolar. Mas eu fui aos pouquinhos, aí ensinei a família a colocar os fixadores. Sim, no né? tapete, né? Embaixo você fixa o tapete no chão e é coisa simples de você encontrar. Então, vai tentando orientar, porque às vezes você esbarra no próprio idoso, mas na família também. Exatamente. Né? E aí, quando você esbarra numa família que é de idoso também, tem a resistência dele. Geral, mas né? isso tá aqui a vida inteira, eu vou tirar? Como se fosse imutável. Imutável, né? E para aquela pessoa é. Exatamente. Então, esse jogo de cintura, de você saber como eu vou administrar, isso faz toda a diferença. Não, fica difícil, assim. A gente já fica difícil com idosos, quem você libera para visitar ou não, né? Sim. Porque tem visitas que vão para pegar dinheiro. Tem. Ainda mais quando vai perdendo a memória. Isso acontece. E aí tem momentos que o próprio idoso chega para você, tipo assim, é minha casa. E é a casa. E ele não tá falando mentira. Não, mas não é para abrir a porta para a pessoa ser tapeada, né? Exato. E hoje não precisa nem abrir a porta, né? O telefone hoje. O telefone, exatamente. Porque a gente sabe o quanto o celular, essas empresas de empréstimo de dinheiro, meu Deus, você tá na sua casa e eles vão te ligar. Exatamente. Né? E ali a gente sabe da limitação, às vezes, de compreender, e a oferta é muito boa. Você vai receber 25 mil na sua conta, você... Cria uma historinha. Cria uma história e que pega. Então, nem é a questão de abrir a porta. Você só precisa atender o telefone. Geralmente, abrir a porta é da família. Também. São os parentes da família que nunca apareceram. Aí sabe que a senhorinha ou o senhorzinho tá perdendo a memória. Vamos lá. Vamos lá. Né? Aquele afilhado que nunca apareceu, ressuscita. Entendeu? É muito. Infelizmente, essa realidade... É muito comum. E aí vai fazendo um manejo ali. E a questão é como não desrespeitar o território, né? Que é deles. Que é deles. É meu sobrinho, é meu neto, é meu afilhado. Vocês estão querendo tirar a pessoa que... E aí é complicado, porque assim, se é um idoso lúcido, a gente não tem o que fazer. Mesmo que você veja... que ele está sendo enganado, mesmo que você veja que aquela pessoa tem uma má intenção, mas ele é lúcido. Ele é livre para dizer sim ou não. E aí entra toda a questão afetiva que impossibilita o não, mas ele é lúcido. Agora, se nós estamos com o idoso demenciado, um Alzheimer ou qualquer outro tipo de demência que rouba a capacidade de lucidez da pessoa, mesmo que oscilando, porque a gente sabe que a demência tem, né, momentos que a pessoa tá perfeita e momentos que ela... indiferente dessa oscilação, é um quadro demencial. Aí a família precisa intervir. Aí é uma necessidade. E aí a família se engana muito quando pensa que fazer procuração do idoso vai resolver. Não, é curatela. Aí a gente já envolve questões mais sérias, mais graves, e é uma questão de entrar com curatela para nós evitarmos situações desse tipo e outras que podem vir. Porque o quadro demencial, a pessoa perde muito essa capacidade de juízo, Com né? certeza. O senso de juízo fica comprometido. Eu já tive paciente que um empresário, ele era dono de muitos imóveis na cidade. Ele já estava num quadro demencial, porém numa fase não muito avançada, a família não havia percebido, exatamente por causa dessa oscilação. Não, é só de vez em quando. De vez em quando ele tá fora. Ele passou todos os bens dele para os funcionários da empresa. Acredito. Todos os bens, todas as casas. Casas de aluguel, ele deu lotes. Ele foi no cartório e passou. Essa casa é para fulano, essa casa é para Beltrano, esse lote é de... Passou tudo.
e já estavam num quadro. E para reverter isso? Reverte. Reverte. Mas leva-se muito Imagina a dor de cabeça dessa família. Muito. Com esse processo de reversão. Que não é É fácil. custo. Não, Nossa, e é o desgaste. é um desgaste, porque não tinha diagnóstico. Uhum. Né? Prévio, né? Prévio, é muito mais tranquilo, que Quando não é... você já tem. Você já tem o diagnóstico, Exatamente. agora não tinha. Aí né? vão achar que você está fazendo o diagnóstico Exato. para se livrar daquilo, digamos Exatamente. assim. Né? Então, eu tenho casos, assim, gravíssimos dessas situações. E agora, se o idoso é lúcido, família não tem o que fazer. Não tem. É respeitar a vontade. É respeitar. E a família Exatamente. fica maluca com isso. Fica. Né? E às vezes a própria família também não tem o conhecimento, né? Como Não, às agir, vezes como tem, conduzir. mas não tem. E também tem, mas não pode, exatamente, tá porque se lúcido. depara. Tá lúcido. Exatamente. Gente, e é um estresse quando sabe que tá lúcido e eu quero proteger e eu quero cuidar. E é justo que você queira, mas o outro é livre. Uhum. Esbarrar na liberdade do outro, às vezes, é muito difícil para a Muito família. difícil. E também pode ser um desrespeito, né? Um desrespeito, porque é aquilo que a gente estava falando, a pessoa tá construída. Exatamente. Essa pessoa tá pronta. Eu não tô como uma criança que eu estou educando. Eu tenho Certo e errado é a história, a história daquela pessoa. Você Exatamente. pode não gostar, mas é a história daquela pessoa. É isso. Exatamente isso. E é tão interessante porque, assim, às vezes é mais fácil o idoso ouvir alguém de fora Do que a família. Na maioria das Porque vezes. já tem a estrutura formada de poder, de hierarquia. Hierarquia. Então eu mando. Então aí você tem uma outra pessoa que chega lá, fala a mesma coisa. Exatamente. E a pessoa fala, realmente, eu acho que isso aí faz sentido. E a gente não pode se deixar assim, achar que isso é uma coisa contra a pessoa. Não é. E muitas vezes a família se sente até ofendida com isso, né? Exatamente. Mas eu já tinha falado isso e você não fez, agora porque fulano... Exatamente. O importante é que foi feito. Assim, vocês vão saber melhor que eu, isso não é só com o idoso, não, né? Não. Com todos nós. Exatamente. Aquilo que a mãe fala a vida inteira, a hora que o amigo fala, a chave vira. Na adolescência é o amigo que vai falar. Exatamente. Isso é assim a vida inteira. E a gente tem muito estereótipo, né, em relação ao idoso. O idoso é teimoso, o idoso é... todos somos. É engraçado, mas assim, eu brinco, eu quero virar uma velhinha muito fofa. Assim, de que eu quero ser uma velhinha que as pessoas gostem de estar perto e cuidar. Sim. Eu não quero encrenca. Não quero, porque deve ser muito chato uma pessoa cuidar de um idoso e esse idoso ser muito chato. Porque tem isso. Mas às vezes ele né? não tem essa consciência, não, né? mas que ele tá sendo estamos falando de chato, idoso sem demência. Não, muitos não têm mesmo essa consciência, mas é difícil. É muito difícil. Porque, na verdade, o que deixa o idoso chato é ele não ser respeitado. Na querer tirar das coisas vezes. que ele... A pessoa tá a vida inteira com aquele hábito. Não, mas agora você não pode fazer mais isso. Agora, ok, tem coisas que a gente sabe que não dá pra ser como era, mas como eu posso adaptar? Exatamente. Então, quando você vai tolhindo a pessoa, né, já na velhice, vai virar um velho chato. Porque ele quer ter a vida dele. Não, mas também, Lu, tem uns que são chatos, porque é chato. São. Sempre foi. Mas Querem aí, mandar. então, Sabe aquela pessoa... você concorda comigo que ele sempre envelheceu foi chato? Não, exatamente. Aí é o chato... Ele já tinha manias. É o chato de carteirinha. É o chato de carteirinha. Né? Ele já Aquele, tinha assim, manias tem e ele pós- só assinou depois na Não, velhice. Tem mestrado e E doutorado. eu falo que Né? ele aprendeu a ser chato. Na fase adulta, ele fez o mestrado. Exatamente. Na meia-idade, ele fez o doutorado. E aí, quando ele tá na velhice, ele já é PhD. Não, Mas certeza. ele... Pós-doc. 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 Mas Exatamente. aí, ele já envelheceu chato. E Uhum. as pessoas rotulam muito. É, Idoso isso é errado, chato, isso idoso é é errado. isso. Não, a pessoa, se ela não tem demência, se nós estamos falando de um processo de envelhecimento saudável, ela vai envelhecer como ela é.
Então, se ele é chato, ele vai ser um velho chato. E se ela é boazinha, então veja aí se a pessoa é boazinha, já que ela quer ser uma velha boazinha. Eu estou me boazinha. esforçando para isso. Então, Estou me esforçando para né? isso. Agora, é claro que um quadro demencial rouba de nós aquilo que nós somos, altera a nossa personalidade muitas vezes, né? Nem sempre, mas é comum acontecer. Com certeza. Mas a gente envelhece como a gente é. Então, essa Eu pessoa também chata, acho isso. Eu também. a pessoa vai ser chata. Não vira uma Não chave vira. tão radical assim, né? Aquilo que o Alex disse, ela pode só assinar mais forte aquilo ali, Exato. mas ela já era. Já era. Na Né? maioria das vezes. E aí ela já era de um temperamento difícil, de um comportamento difícil, e aí ela encontra alguém querendo controlar a vida dela. Não vai deixar. Ela vai ser mais chata do que ela já chata. era. Vai botar mais limites, entendeu? Exatamente isso. Eu concordo. Bru, nós temos umas imagens aí que a gente queria. Vamos lá. Essa matéria eu vi. matéria da BBC, né? Os desafios de lidar com o envelhecimento dos pais e como evitar conflitos. É isso que a gente está colocando aqui. Exatamente isso. Né? Essa é a forma de se evitar o conflito. Eu Respeite. me lembro um dia que o Alex... a gente estava gravando alguma coisa, mas já tem uns 5 anos. E aí tô vendo ele chorar, e assim, como que a senhora faz isso comigo? E não sei o que. Aí eu tô achando, porque ele e a mãe se dão super bem, parceiríssimos. Aí eu olhei e falei assim... Você me fez chorar. Alex! Mas é choro de alegria. Não, mas eu deixei ele falar. Eu falei, coisa estranha, aquilo me chamou a atenção, porque eu sempre vejo, oi, mãezinha, tá sempre um cara, tô vendo ele... Você fazer isso comigo. Eu não merecia isso. Não merecia isso. Aí, quando ele acabou, eu falei, o que que houve? Aí ele falou assim, minha mãe ligou pro meu irmão, ligou para... Que ele que cuida da mãe, realmente. Os outros não cuidam. Ligou, disse que eu não sei o que deixei ela sem isso, sem aquilo. Eu olhei e falei assim, Alex, sua mãe não tá bem. Mas não tô falando não tá bem, que ela tá com demência. Ela tem... diabetes. A diabetes tá descontrolada, meu filho, porque Causa isso é uma mesmo, coisa mas... aguda. Um quadro ela agudo. não falaria isso nunca pra você, pelo amor de Deus. Aí ele pega o telefone e liga pra empregada. Mede a glicemia da mamãe. Altíssima. Altíssima. Eu falei, não fui. Isso aí é aquele quadro... Delírio, que a gente chama. Delírio. O delírio. Né? Porque ela tava falando coisas pra ele realmente que ela nunca falaria. Um quadro bem agudo. Eles têm uma história... E aquilo, eu tô olhando aquilo. Não bate, né? Eu falei, ou ela tá fazendo uma uremia, o rim parou e a ureia subiu, ou ela tá com a glicose descontrolada, ou muito alta, ou muito baixa. O fato é que essa não é a sua mãe, presta atenção no que eu tô falando. Aí ele olhou, é verdade. Ligou pra... Olha só. Entendeu? E é um quadro de delírio, uma alteração Mas comportamental ele tava aguda. magoado, Eu fiquei magoado. Eu não consegui, né? Tava ali dentro da história. Ele não conseguia entender. E eu entendendo tudo que De aquela... fora, né? Um olhar de fora, falei, nunca clínico. vi, porque assim, a gente viaja muito pra fazer palestra. Sempre ele ligou, e bem essa mãe. Não era aquele padrão que eu estava acostumada a ouvir. Nessa época eu nem sabia que sua mãe era diabética. Eu falei, sua mãe tem alguma alteração de glicemia? Tem, minha mãe é diabetes. Eu falei, meu filho, então é o diabetes que está Gente, esses quadros de delírio E hoje, sério, isso foi muito né? bom, porque hoje a gente percebe. Hoje eu percebo ele já sabe nitidamente direitinho. se ela fala aquela mesma história. A gente já vai medir, já vê que tem alguma Que já tá alteração. alterado. Não, porque quando ele viaja, ela aproveita, né? Pra comer os Ela docinhos escondidos. Eu sou o general mesmo. Vai com a empregada do supermercado e compra o marrom glacê. Eu falei, Marrom glacê, é verdade. Ai, gente, eu tenho uma doce raiva desse marrom glacê, a Gente, goiabada. eu nem lembrava que esse doce Não, existe. exatamente. Eu falei, olha, Aquilo ali é um inferno. pode pedir a Dani pra dar uma inspeção E aí na a gente casa. agora cria. Ela bota no carrinho, porque eu não quero tirar isso dela. Nem Exatamente. pode. Perfeito. Tirar essa coisa de ir. Agora há pouco tempo eu tive que resolver uma documentação e ela nem estava ali o que eu estava fazendo, mas para mim foi muito importante ela estar ali presente, entendeu? Eles sempre foram muito Sim, parceiros. sim. Mercado.
hoje ela não tem mais aquela dinâmica de entrar pelo mercado e Mas fazer. aí, bonitinho, porque ele liga, fala assim pra Ó, Dani. deixa ela botar no carrinho, Olha, deixa ela depois botar. tira. Quando ela estiver lá na frente, você... Perfeito, Entendeu? perfeito. Porque depois ela nem lembra. Ela chega em casa, ela não pergunta pelo marrom glacê. Alex, eu falo o seguinte, a gente, quando vai cuidar de um idoso, a gente precisa dar a ele, se ele tem condições, eu tenho que dar autonomia e independência. E são duas coisas diferentes, né? A autonomia é aquela capacidade que o idoso tem de tomar decisão. Uhum. E a independência é aquela capacidade de execução. Então, eu tenho que promover autonomia e independência a qualquer idoso. Uhum. Mas num quadro de perda cognitiva, eu preciso dar, talvez, essa falsa sensação de autonomia. Exatamente. Ela vai achar que ela que tá comprando, que É ela tá dela. escolhendo, que ela tá... E aí, como quem não quer nada, eu vou ali, dou outra condução para a situação, né? Levo de outra forma, de forma discreta, sem que o idoso perceba. Eu não preciso brigar, eu não preciso confrontar. Exatamente. Né? E é exatamente isso, a gente saber dar essa autonomia e independência quando ele pode e saber dar essa falsa autonomia quando ele não pode, para eu não criar o conflito. Exatamente. Porque o conflito é o que vai trazer, vai Porque trazer vai estresse. piorar, Que vai piorar. estressar quem Agora, tá uma cuidando coisa e vai piorar o quadro. engraçada. O quadro cognitivo. E linda, assim, que eu vejo nela, ela nunca foi vaidosa. Nunca foi. Nunca gostou de unha pintada, cabelo uma vez ou outra. E aí ela diz que a Bia é a filha mulher que ela não teve. Uhum. E a Bia tem uma coisa assim meio de brincar de bonequinha, sabe? Ela de vez em quando a Bia manda uma roupinha e aí ela usa aquilo. E ela agora tá numa virada de chave de eu quero ir no salão. E aí ela quer pintar a unha de vermelho, legal! ela quer passar o batom, ela quer fazer o cabelo. E a gente faz, né, assim. Claro. Às vezes a fazer. empregada liga, né, fala, doutora, deixa ela aí. Então vai, tem horário, leva ela. Claro. De vez em quando faz umas besteiras no cabelo, aí a gente tem que Mas consertar aí é no o sábado. cabeleireiro. Não é ela, né, coitada? Exato. Mas assim, eu acho tão interessante isso, né, que ela fala, agora eu quero. Nunca quis, mas agora eu quero. Legal e vira demais. essa coisa Eu do... acho ótimo. Então, eu acho o máximo isso. O máximo. Não, Alex é excelente filho. Excelente. Que bom, que bom. Fico feliz em saber disso. Não, eu tenho que me preparar para cada momento, né? Que ontem mesmo eu estava no consultório com um paciente que também passa, né, por isso, assim, já tá com uma mãe. E aí ele falou que para ele o mais difícil, eu achei tão bonitinho ele falando, o mais difícil é ele olhar para a mãe e perceber que ela não dá mais a segurança que ele precisa. Mas quem tá sendo criança é o filho. Eu falei Porque para ele. ele não é mais criança para e depender é esse dessa impacto, segurança. Esse E aí eu impacto que falei, dizia. né? E é o que a Exatamente. gente precisa fazer. Olha, você sabe que ela não vai estar mais ali com aquela força de tomar decisão, mas você leve. Leve ela junto com você. Uhum. Se é uma forma que você se sente, mas você tem que aprender que hoje o jogo tá virando. Tá e você virando. precisa ser É. um pouco mais responsável. E é interessante isso aí, porque assim, quando a gente começa a ter que cuidar dos pais, a gente acha que agora eu sou o pai. Eu sou E não E é, que não continua é isso. sendo É, filho, vai cuidando continuar. do pai. E muitos seguidores falam, eu me tornei mãe da minha mãe, eu me tornei mãe do meu pai. Não, você é filho. Uhum. E quando a gente perde o lugar da gente, a gente se perde no cuidado. Né? Ok, a minha mãe pode até num quadro avançado de demência me chamar de mãe. Uhum. Ok. Ocorre. Ocorre, eu já vi vários. Mas eu tenho que saber o meu lugar no cuidado. Que eu vou continuar sendo Eu filho. vou continuar sendo filho. Ela pode precisar de mim, mas ela é a minha mãe. E Uhum. quando eu dou esse espaço que o outro tem, eu me coloco no meu lugar. Estando no meu lugar, eu consigo administrar de Olhar forma e mais fazer coerente o cuidado. Uhum. E muitos filhos se perdem no Nisso. cuidado porque perdem o seu local, o seu lugar de estar, né? Referência, né? Referência. Conta com a mãe ou conta com aquele pai. ser Não, muito não sério. conta mais, né? Não- exatamente. Lu, você, a gente, né, acompanha você, vem acompanhando de um tempo, mas aí a gente percebe que é uma coisa de pouco tempo pra cá, de 2023 pra cá, que você ficou mais ativa nas redes sociais. E você eu nasci trouxe- em 2023, eu não fiquei mais ativa, não. eu criei meu perfil em dia 1º de janeiro de 2023. E é uma Literalmente. Literalmente. E você Janeiro. traz um serviço maravilhoso ali. Mas da onde que virou essa chave? Por que que você falou assim, eu vou levar o meu conhecimento agora
a todos? Foi o seguinte, Alex, eu sempre trabalhei com cuidado com idoso, como eu disse, e eu precisei me mudar de Minas para o interior de São Paulo. Quando eu cheguei no interior de São Paulo, eu fui trabalhar na área administrativa, né, da Canção Nova, que tem lá Cachoeira na cidade de Paulista. Cachoeira Paulista. Só que eu fui trabalhar em uma unidade que a Canção Nova tem de trabalho social. Olha. Então, nós temos 5 unidades de trabalho social na Canção Nova que prestam serviço gratuito à população. Estando nesse local, eu criei um curso de cuidador de idosos lá. Você sentiu que a demanda é imensa e não tem ninguém. E não tinha ninguém. Exatamente. Então, estando trabalhando na área administrativa, eu também ministrava as aulas no curso de 2013 a 2020, quando nós fechamos por causa da pandemia. Quando nós retornamos em 2022, esse curso específico de cuidador de idosos não voltou para a grade. E aquilo me incomodou muito. Foi uma decisão... Foi uma decisão da empresa. Da empresa. Por questões da empresa e tudo mais. E aí aquilo me incomodou. Eu tentei com a empresa, queria muito que o curso acontecesse e não foi possível. E tendo o conhecimento, porque mesmo estando trabalhando nessa área administrativa, mas eu dava aula no curso, eu nunca deixei de me atualizar. Nunca deixei de estar nesse mundo. E começou a me incomodar bastante. Eu poder ajudar, saber como ajudar e não fazer. E aí eu comentei com meu marido, falei, olha, eu queria tanto criar uma rede social para ajudar as famílias. Aí meu marido falou, você vai fazer isso de 12:00 às 6. Gostei dele. Porque é o único horário que você tem, de 12:00 às 6. Porque que hora você vai fazer isso? Aí eu falei, olha, não sei, mas eu quero. Aí eu falei com ele, vamos rezar e pedir a Deus uma luz. Vamos pedir a Deus para conduzir, para mostrar. Ele falou, vamos. Nós tivemos essa conversa no dia 2 de novembro de 2022. Eu passei o ano inteiro com essa angústia. E aí no dia 8 de dezembro, um pouco mais de um mês. Nossa Senhora da Assunção. O meu telefone toca. E era da Prefeitura de Cachoeira Paulista, dizendo que eu tinha sido aprovada no concurso público que eu fiz para trabalhar como fisioterapeuta. E o concurso já estava expirando. Você nem lembrava. Nem lembrava que tinha feito uma provinha. Rapaz, nem lembrava. Eu fiz essa prova em 2018. O concurso expirava 31 de dezembro de 2022. Eles me ligaram dia 8. Falou, olha, você tem até... Isso era numa quinta-feira. Você tem até quarta-feira para nos responder. Eu cheguei em casa, coração acelerado, falei pro meu marido e ele falou assim para mim, vai lá na prefeitura conversar e veja. Eu falei para ele assim, olha, se for para ambulatório, eu não tô afim. Porque eu não tô muito afim de pegar tudo. Eu quero trabalhar com idoso. Aí ele falou assim, então, é prefeitura. Você não vai escolher. Vai ser tudo. E aí eu falei, mas eu vou lá conversar. E aí no dia seguinte, na sexta-feira, eu fui na Secretaria de Saúde. E a responsável falou, olha, a vaga que saiu para você é para atender idoso em domicílio. Olha só. Idoso em domicílio. Eu falei, o quê? Tudo que ela sempre buscou. Não, que ela já fazia. Que eu já fazia. Eu falei, o quê? Tem certeza? Aí ela falou assim, eu sei que você tá espantada porque os fisioterapeutas não gostam muito, né? Porque realmente, fisicamente, é desgastante para nós. Porque você tem que ir de um lugar para outro. De um lugar para o outro. Exatamente. São pessoas, muitas vezes, acamadas, onde a força física é nossa. Exatamente. Né? Então, não são muitos fisioterapeutas que gostam disso. Ela falou, eu sei que, né, a maioria dos fisioterapeutas não gosta. Eu falei, mas eu só sei fazer isso. É a minha história. Pra fazer isso. Ela falou, o quê? Eu falei, eu sou especialista em idoso. Aí falei um pouco com ela. Eu falei, pelo amor de Deus, então aceita a vaga. Começa. E aí o mais interessante foi que onde eu trabalhava, eu tinha uma carga horária de 44 horas semanais. E esse concurso era de 20 horas. Então eu tinha horas para fazer o Instagram. Entendi. Para criar minha rede social. Deus me deu um emprego, Deus me deu uma estabilidade que eu nem pedi, nem falei. Você não estava mirando isso. Não, eu só queria ajudar as pessoas na rede social, é só isso que eu queria fazer. E aí ele me dá um trabalho de 20 horas, concursada, que eu tenho o resto da semana para cuidar das redes sociais. E aí eu tomei posse no cargo.
E dia 1º de janeiro de 2023, especificamente às 4 horas da tarde, eu falei, vou criar meu Instagram. Não estava fazendo nada, Tô já tinha fazendo feito o nada, almoço feriado. do dia 1º, entendeu? Vou montar esse negócio que Eu todo só mundo faz. ia assumir na prefeitura dia 17, eu tava meio que de férias. Vai dar até tempo de Vai começar a dar, fazer umas é. postagens Foi assim. o que eu pensei. Vou começar. 1º de janeiro. Bia, em maio, eu tinha 100 mil seguidores. Foi rápido. Foi eu vi. muito rápido. Você escalou rápido. Muito rápido. E é exatamente por isso. A necessidade De passar Do tema. de isso. saber, de conhecer, de entender como eu faço. Essa é a angústia da família. Como eu faço? E aí eu fui dizendo como você faz. Faz isso, faz aquilo, tenta isso, tenta aquilo. E as pessoas foram vendo que funciona. Não, Nossa. funciona mesmo, e é assim muito prático, porque tem muita gente que faz o Instagram e aí você vai lá, a pessoa fica, não, mas não sei o que, fala, mas não diz exatamente Nada. o quê. É. Você era muito pragmática, muito objetiva, Muito vi isso objetiva. desde cara, É. de cara. E aí vem aquela pergunta, por exemplo, a gente sabe que a gente tem uma demanda, cadê o próximo, amor? Cadê? Envelhecimento da população amplia mercado de cuidadores de idosos. Medicina S.A., tá? Saiu agora, 24 de 4 de 2024. Pensa, poucos Então, por meses. exemplo, isso eu noto. A maioria das famílias faz assim, eu vou pegar a empregada e ela vai cuidar da Ela mamãe vai- ou do papai, porque já conhece. Só que tem que ela conhece papai e mamãe sem ser com... Sem ser a técnica. Sem a técnica. E outra Já entrou da coisa. família também. Estou desempregada, preciso de dinheiro, vou ser cuidadora. Exatamente. Não é isso. Não é Tem isso. que ter... não chega a ser o dom, porque o dom é algo muito maior. Mas o talento, você tem que ter o gosto, você tem que ter a Exatamente. motivação. Olha, você tem que ter duas coisas. Pra você cuidar de idoso, você tem que gostar de idoso. Exatamente. E você tem que ter o conhecimento técnico. Porque se você ama idoso e não tem a técnica, o amor não sustenta o cuidado. Não. E se você é um excelente profissional e domina a técnica, mas não ama o idoso, Também não o seu vai conhecimento acontecer. não vale de nada. Exatamente. Tem que casar. Eu gosto de idoso, eu me identifico com o idoso e o conhecimento você busca. Mas eu vejo, por exemplo, que a maioria é um improviso. Um improviso. É sempre um improviso. É. E aí, geralmente pegam aqueles funcionários que já foram funcionários da família, que era babá de não sei quem, Aham, aí... e tá 30 anos aqui em casa. Exatamente, é de confiança, ok. Mas só que tem que a demanda é outra. E aí entra um trabalho legal que eu não imaginava que eu fosse cair nisso, mas né, a rede social leva a gente para... Eu tenho feito muito treinamento de empregadas domésticas que estão se tornando cuidadoras. Cuidadores. Porque o idoso com quadro demencial, ele tem resistência a aceitar Aceitar uma novas pessoas. pessoa nova, no caso. Então, eu pego essa que trabalha há 10, a 20, a 30 anos na casa e eu faço treinamento de pessoas analfabetas. Maravilha. Eu consigo Maravilha. treinar as pessoas até mas ela tem o vínculo, ela só precisa ter a técnica. Eu vou te ensinar. Exatamente. Né? Tem uma senhora em São Paulo que eu acompanho, ela não consegue nem me fazer uma chamada de vídeo. Ela tem uma deficiência visual, ela é né, intelectualmente comprometida, não estudou, não é alfabetizada, mas ela trabalha há 25 anos na mesma casa. E a senhora, patroa dela, entrou num quadro demencial e aí a filha ficou desesperada e veio falar comigo. Eu falei, vamos treinar ela, mas ela não sabe ler, ela não sabe escrever. Eu falei, não tem problema. Mas ela vai fazer confusão com os remédios. Falei, vamos treinar vocês duas. A gente vai desenhar um sol, uma lua, um pratinho de comida nos potinhos de sorvete para separar o remédio. Ela vai olhar o sol e dar o remédio de manhã. Ela vai olhar o pratinho de comida e dar o remédio da tarde, do almoço. Ela vai... Então, nós vamos adaptar naquilo que é a realidade. Dela. Porque é exatamente isso. Hoje ainda temos, mas nós não teremos, Em pouco tempo. em pouco tempo, pessoas
preparadas. Não é nem preparado. O número de pessoas suficiente para cuidar do tanto verdade. de idosos que nós teremos. Saiu uma pesquisa recente, eu vi isso semana passada, que o número de crianças é menor do que o número de avós no Brasil. Nós já virou, né? Já virou. Nós A temos pirâmide mais já virou. avós do que crianças. crianças. Então, quem vai cuidar de nós? Exatamente. Né? E aí as famílias cada vez têm um número menor de filhos, Uhum. né? Porque tendo 10 é um que cuida. Agora, tendo um, Agora, tendo um, pode ser tendo que ninguém dois, Que é a cuide. realidade. que é a realidade, porque as pessoas não querem ter filho, Uhum. Por né? vários motivos. Por vários motivos, e que, né, nem cabe a Todos nós aqui, legítimos, né? cada um com o seu, mas Com a o gente seu. só tem que pensar que isso é muito impactante na população idosa. Com certeza. Porque vai faltar cuidador. Hoje, quem se capacitar de fato como cuidador de idoso não vai ficar desempregado. Nunca. Nunca. E ao contrário, vai ter, quando adquirir experiência, vai treinar outros, porque a demanda é infinita. É só crescer. É infinita. E eu fico muito triste porque, por exemplo, você vai na Europa, essa pirâmide já inverteu há muito tempo. É. Mas é triste porque os filhos botam no asilo e ninguém vai lá ver. Institucionaliza e abandona. Acabou. É. E o grande medo é se isso chega no Brasil, porque a gente sempre teve uma coisa maior, assim, afetiva. Sim, né? o brasileiro é muito mais afetivo. Muito mais, mesmo É. reclamando, Sim. um cuida do outro, Sim, né? Aquela sim, coisa sim. assim. Na Europa é quase assim, bota lá. Eu atendo muitas famílias com essa angústia da institucionalização. É claro que a prioridade é que esteja em família, Exatamente. sem dúvida. Mas existem realidades como Com essa certeza. que eu citei aqui no início. É necessário institucionalizar. Mas a família precisa entender que o fato do idoso estar lá na instituição, né, no asilo, não me desobriga do cuidado. A De jeito responsabilidade nenhum. continua sendo minha. Exatamente. Mesmo que eu coloque a minha mãe lá, mesmo que o meu pai esteja lá, e que por N razões, talvez muito justas, que eu não possa cuidar. Não, e veja bem, até para essa questão de formação de cuidadores. Sim. Se o asilo também não tiver cuidadores bem formados, E a maioria não, Não tem. tem. então também tem que formar cuidadores É. para os asilos. Tem sido Ou pelas também uma casas de demanda de acolhimento. muitas Instituições. empresas de home care têm me procurado ter. para treinar os cuidadores. Tem muitos asilos que me procuram para fazer. bom. E hoje a Umas vantagem do capacitações. online é que você faz isso, né? Exatamente. Eu treinei uma empresa com todos os cuidadores em São Paulo e eu estando lá na minha casa, no interior. Sim. Então, hoje, a internet nos dá essa possibilidade, né? E, de fato, as instituições, nem sempre elas estão preparadas para lidar maioria com os não desafios. está. Não. Vai não, ter que não. fazer toda uma reestruturação do corpo técnico. E muito Exatamente. provavelmente vai ter que separar joio do trigo. Muito, Tipo assim, aqueles que muito. têm vocação e querem, Isso. daqueles que estão ali por acaso. Né? Exatamente. Então, isso também vai ter que ser feito. Eu tenho um curso, né, de cuidador de idoso. Outro dia, uma aluna falou comigo no privado, dizendo que ela é médica, aposentada, e que diversas dessas estratégias não farmacológicas de cuidado com o idoso, para ela foi uma novidade. Ela falou, olha, para mim foi uma novidade, porque até então eu achava que tudo se resolvia com remédio. Imagina. Porque dá esse para aquilo, dá esse. 30% das coisas se resolve com remédio. E os artigos científicos cada vez estão mostrando mais que o impacto do cuidado não farmacológico tem o mesmo efeito Ou mais. ou maior do que o tratamento farmacológico. E aqui eu não tô dizendo que é para ninguém parar de dar remédio, mas eu tô dizendo assim, é um casamento. A saúde é um somatório, não é uma exclusão, ou isso ou aquilo. Né? Eu sempre digo isso. Isso mesmo. Nunca, eu não vejo essa visão, isso tem que mudar. E eu acho bem legal, assim, que os estudos já estão conseguindo mostrar provar cientificamente, né? Eu li um estudo, um artigo que foi publicado esse ano, em fevereiro de 2024, comparando grupos de idosos que só tomavam medicação, os que só recebiam os cuidados não farmacológicos e um terceiro grupo que teve os dois, né? O farmacológico e o não farmacológico. Impressionante o quanto esse terceiro grupo teve uma progressão muito menor do quadro demencial. Muito mais
eficiente, né? Muito mais. Muito mais favorável. Muito mais favorável. Extremamente mais favorável para o idoso e, lógico, aí a família ganha. Claro. Porque o controle de comportamento fica melhor, a agitação, a agressividade, a impulsividade, né? Então, conhecer essas estratégias, né, não farmacológicas, elas são essenciais. E é o que essa médica dizia para mim, a gente não vê isso na faculdade. A gente quase não viu nada na faculdade. Com certeza. Muita coisa a gente tem que ir atrás. E você está falando uma coisa, até o envelhecimento saudável também depende muito mais do que a gente vai fazer hoje. Sim. Né? Tipo assim, melhorar a massa muscular, para que a gente fique mais independente. Sim. Então, isso tudo está sendo provado cada vez mais. Cada vez que a mais. saúde é uma união de coisas, não se resume ao remédio. O remédio é um parceiro? Sem dúvida, é um parceiro, mas ele não pode ser sozinho nunca, para nada. Exatamente. Né? E assim, essa questão de prevenção é fantástica, porque também estudos já mostram que 40% a 50% dos quadros demenciais podem ser prevenidos. Sim, sim. Com o quê? Com medidas não farmacológicas. Quando eu controlo minha alimentação, quando eu faço estimulação, eu vou aprender coisas novas, eu vou aprender um instrumento, um artesanato, uma língua, atividade física. A gente sabe hoje quantos estudos mostrando o impacto da força de muscular de quadríceps para a prevenção, que a gente sabe lá da proteína que é liberada. Enfim, medida não farmacológica. Exato. Né? São coisas simples. Não, a questão do diabetes, né? Que a gente sabe que a questão do diabetes favorece quadro de demência vascular. De demência vascular. Porque diabetes, colesterol, pressão alta. Com certeza. Tudo fator controlável. E aqui vão combinar de graça, né? Eu vou correr na praça, eu vou caminhar eu vou limitar o açúcar. Eu vou limitar o açúcar, eu vou assistir um vídeo no YouTube para eu fazer exercício. Se eu não tenho dinheiro para ir na academia, eu tenho hoje. Até isso. Até isso. A gente tem. Hoje, até agora imagina, é um índice muito alto, né? 40%, 50% de casos que poderiam não estar isso hoje. Isso está na nossa mão, que né? está na minha capacidade de fazer. De escolha e de execução. Exatamente. Próximo, Bru. Isso aí foi a questão do tio Paulo. Vamos lá, eu acho que o tio Paulo exemplifica. Esse deu o que falar. Deus né? Do céu. Assim, exemplifica o que é, não sei se o despreparo. Talvez, acho que essa é a palavra. Se é o despreparo, porque pode até ser o despreparo de caráter também, mas é o despreparo também. Tirando essa questão. Exatamente. O despreparo mesmo de conhecer o básico. De conhecer o básico. O básico, né? Você não precisa saber aferir uma pressão, você não precisa saber. Mas é bom também. Mas vamos dizer do básico mesmo, né? Você simplesmente identificar se a pessoa está viva. É muito básico, né? Você olhar e ela não está respirando. É muito básico. Não, né? Não pegar o pulso. O pulso, deixa eu só ver se Exatamente. Não tem nada aqui. Não tem. E o problema é que, por que a gente cai nisso? Por achar que é velho. Velho é assim. Velho fica mais molengo. Exatamente. Né? Aí o tio Paulo cai na cadeira de roda, mas porque o tio Paulo é velho. Né? E eu me deparo com muita negligência das famílias. Por achar que aquilo faz parte. Que aquilo faz parte do envelhecimento. Exatamente. A gente cai num quadro grave de negligência. Né? Então, é falta de conhecer. É simplesmente identificar é isso aí que aconteceu com a mãe do Alex. O padrão básico é assim. Ela saiu então do padrão básico. E ele não estava conseguindo ver. Né? Por exemplo, eu tenho uma irmã. Nós duas, a gente sempre se fala o tempo todo em relação aos meus pais. Ele tá com 88 e ela tá com 86. Estavam dançando domingo. Domingo, E teve um momento que eu falei assim, papai tá perdendo cognição. Aí foi aquela confusão. Não, leva no geriatra, Eu cheguei, liguei pra geriatra, não pude ir, mas liguei. Helena, por favor, Posso te dizer? Falei, por favor, diga o que você quiser. Ele precisa de um psicopedagoga. Falei, perfeito. Você tem a psicopedagoga? Boa, tenho. Olha, é o dinheiro mais bem pago. Não é barato. Menina,
ele voltou a escrever, ele voltou a participar. Tá vendo? Mas muito melhor que remédio. Mas muito Estimulação melhor. cognitiva. Não é nada. Exatamente. Sabe? Aí a gente tem que estar aberto para ouvir o Claro. profissional. Porque ela falou assim, Bia, porque você é... Não, meu amor, aí sou é filha. você. Aqui eu sou filha. Eu sou filha. E se você disser é isso, será isso. É E a isso. mulher é maravilhosa. Exatamente. Mas se você precisa conhecer o Psicopedagoga, básico. maravilhosa. Saiu do básico, o tio Paulo se soltou na cadeira. Saiu do básico. Verdade. Opa, busca ajuda então. Você não tem obrigação de saber se ele tá vivo, se ele tá morto. Saiu do básico, busca ajuda. Exatamente. Porque já não é normal. Mas aí começa a alterar o comportamento, alterar a consciência. Tá fazendo de propósito, é porque ela já tá tem se 80 fazendo anos. de desentendida. Desentendida. Né? Então a gente Exatamente. cai na negligência por falta de conhecimento. Exatamente. Eu sempre tô dizendo isso nas minhas redes sociais. Olha, saiu do padrão básico de comportamento, já é caso de buscar ajuda. Para mais ou para menos, porque a gente tem o delírio hiperativo e hipoativo, né? De repente aquele idoso tá sonolento, não tá interagindo, aquele olhar parado no nada, que você fala Tem assim, algo de esquisito. pronto, saiu do padrão idoso, básico, busca ajuda. E idoso, às vezes, faz hipotermia e não febre. Muitos não fazem Muitos febre. não fazem febre. E com quadros de pneumonia, de infecção urinária, Exatamente. Retenção urinária. Você fala, fez xixi, não fez fecaloma. fecaloma. Eu já tive exatamente. paciente com quadros de delírio hiperativo, dela querer se jogar pela janela, completamente fora de descontrole, por fecaloma. A hora que foi. Eu cheguei para fazer a fisioterapia, ela tava... Eu vi que ela ia derrubar a casa. Uhum. Eu falei, gente, Tem alguma mas coisa Dona errada. Aninha é tão mansa, tão tranquila, que... Ai, ela acordou assim hoje, ela tá super agitada. Aí fala o nome do remédio, já quero dar tal, o sossega-leão. Eu falei, não, peraí. Qual que foi a última vez que ela fez xixi? Não, ela fez xixi agora há pouco. E Quando cocô? fez cocô? Exatamente. Ah, faz muitos dias. Eu falei, peraí. Aí fui lá, só apertei um pouquinho o abdômen dela. Mas Completamente. completa. Falei, faz o seguinte, liga pro geriatra dela, fala que ela tá sem fazer cocô. Há tantos que dias. eu tô aqui, que eu fiz a palpação abdominal, que ela precisa de... Ela ele tá avalie. enfesada, cheia de Isso fezes. de fato é estar Exatamente. enfesado. Exatamente. Pronto, levou pro PA, o geriatra foi lá, avaliou, fez a lavagem intestinal. Gente, ela voltou pra casa. Como se nada tivesse acontecido. Como se nada tivesse acontecido. Então são essas eu tenho esse pequenas costume coisas, de né? pedir. Eu quero saber, ela fez cocô hoje, ela fez xixi. É. Ah, ela dormiu até 10 horas da manhã? Não. Mamãe Então, não dorme até 10 horas. Então já tá errado. Tem alguma coisa aí. Dormiu Exatamente. demais depois do almoço. Nossa, mas ela nunca Ela dorme. tem um cochilo, mas ficar a tarde toda numa cama não é normal. Não é mesmo? Então, qualquer alteração de comportamento já precisa Exatamente. Pode mas ser uma tem coisa... gente que fala assim, mas eu achei... Não acha. Não. Pergunta. Pergunta quem Em sabe. caso de dúvida. Pergunta quem Por sabe. isso que é bom ter a orientação. Mesmo a pessoa que é leiga, ter um pouco de conhecimento. E eu recebo inúmeros relatos no Instagram. Olha, por que você ensinou isso no seu story? Meu pai estava com uma infecção de urina e eu descobri rápido. Exatamente. Porque infecção de muda o urina é muito comportamento. sério pro Muda o idoso. comportamento. Muito sério. E é rápido. Comum. E muito É comum. sério. Escala muito rápido. É sério, é comum e os sintomas não são clássicos. Não. Porque ele vai alterar o comportamento, ele vai ficar muito parado, muito hipoativo, ou ele vai ficar Exatamente. acelerado demais, Exatamente. hiperativo demais, né? Mas tá fazendo xixi normal. Não reclama de dor, não tem febre e pode estar com uma infecção grave de urina. Pode. Né? Eu já tive Literal. paciente com quadros de delírio por infecção de ouvido. Uhum. Né? Na verdade, essa caía muito. Quedas, uma queda atrás da outra, uma queda atrás da outra. Ela morava numa instituição de longa permanência, né? Num asilo. A família me contratou. E aí, todo dia eu chegava lá, dona, não lembro o nome dela, dona Candinha, parece, caiu. Aí, beleza, o que aconteceu? A gente não sabe, ela foi levantar, aí é o tal do ficou tonta Ficou tonta. e caiu. A gente sempre sem ter acha certeza, isso. Sem ter certeza. Só que era queda recorrente, queda recorrente. Aí um dia eu cheguei lá, ela tava muito hipoativa. Muito, muito. Aí a cuidadora falou, olha, ela não levantou hoje. Liguei pra filha, falei, pode chamar o geriatra para olhar sua mãe. Ela tá com queda recorrente,
muito prostrada, era uma Tem infecção de alguma ouvido, coisa. Exatamente. né? E reclamou dor de ouvido? Não. Teve febre? Não. Tava lá. Mas a infecção estava lá, com queda e prostração. Não, isso mudou o comportamento. É um sinal de pergunta. alerta. Não, e eu acho que tem muito cuidador que faz assim, eu não quis preocupar. Não, a preocupação, gente, eu falo, mas não pode preocupar. É melhor preocupar do que deixar de falar. Do que deixar de falar. Né? É exatamente isso. Vamos lá, Bru. Esse momento agora, nós temos uma comunidade chamada Comunidade Ser Humano Sustentável. Ela é formada por pessoas que têm o interesse em conhecimento. Uhum. Então, nem todo mundo ali tem uma graduação, mas são pessoas que têm interesse em conhecer e saber. Isso já é tudo, né? Já é muito, né? E a gente vê que o conhecimento salva. E como? Né? Dentro da sua experiência. E aí, a gente tem o costume de 2 semanas antes do nosso convidado vir, a gente manda para a comunidade links com seu Instagram, aonde encontrar, Instagram. No seu caso, o Instagram. E aí, eles passam a seguir coisas que tem ali, mas não seguem você no Instagram. Entendi. A gente orienta que após o episódio eles passam, mas eles vão lá ter o seu conhecimento. Entendi. E ali eles geram as dúvidas deles que a gente traz para vocês. Pra gente. Ótimo. Tá bom? Vamos lá. Podemos? Podemos. Primeira, como começar a cuidar de um idoso que foi recentemente diagnosticado com Alzheimer? Busque conhecer a doença. Com certeza. É o primeiro passo. O que é esse tal de Alzheimer? Quem é? Quem é esse alemão? Quem é esse alemão? Você não precisa nem conhecer o Louis Alzheimer, mas entenda a doença. O que é o comportamento? O que eu preciso esperar? O que é normal acontecer no Alzheimer? Quando eu busco essas informações, né? Como se comporta um idoso com Alzheimer? Depende até do estágio. Do estágio. Do estágio, porque vai mudar, né? Agora, isso é interessante, foi recentemente diagnosticado, não indica que a doença é recente. Exatamente. E as famílias acham isso. Eles fazem já vem trazendo, dando sinais, né? Eles fazem contato comigo e falam, olha, a minha mãe tá na fase inicial, a gente descobriu tem 2 meses, minha filha. Não. Se você descobriu há 2 meses, há uns 3 ou 4 anos, essa doença já começou. Exatamente. Né? Então, o diagnóstico recente não é sinônimo de doença recente. E a grande maioria dos diagnósticos hoje são feitos na fase intermediária. Exatamente. Que já é uma fase de muita alteração de comportamento. Né? A fase inicial é muito difícil da família perceber, porque é jogado na conta da idade. Então, busque se informar. O que eu devo encontrar em um idoso com Alzheimer? O que eu espero de um idoso? Que aí, se você for buscar, por exemplo, na fase inicial, o que você pesquisar vai te dizer de uma fase que quando você olhar, você fala, nossa, mas isso aqui já foi há muito tempo. Agora, então, busca numa fase intermediária, e você talvez vai identificar que o diagnóstico recente já está não é num tão quadro, recente, né? O quadro já intermediário, vem antes. Exatamente. Né? E assim, o Alzheimer, ele pode estar na pessoa até 20 anos antes da doença manifestar. Né? E eu posso ter as placas beta-amiloides, não desenvolver a demência, né? Como eu posso começar com esse quadro 18, 20 anos antes da doença se manifestar, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão de diagnóstico recente e doença na fase inicial. Podem ser coisas diferentes. Mas, sem dúvida, o começo é pela informação. Sempre, né? Sempre. Exatamente. E buscar em redes como a sua, uma base de informação. Não sabe onde buscar? Não vai dar um Google qualquer. Pergunta. É perigoso isso. Pergunta, exatamente. Próximo, Bru. Quais são os sinais precoces do Alzheimer que devemos estar atentos? Do Alzheimer, especificamente, é a memória, né? Porque a gente tem outros tipos de demência que não compromete por primeiro a memória. Mas como a pergunta aqui está relacionada ao Alzheimer, a memória é o que primeiro nos chama atenção. Né? A pessoa vai começar a ter essa dificuldade, vai começar a repetir a mesma coisa várias vezes, vai começar a perguntar a mesma coisa várias vezes, né? Será que eu guardei a caixa de lenço? Aí ela volta,
Ai, não lembro se eu peguei a caixa de lenço. Ela começa a ter uma repetição de padrão comportamental. Então, no Alzheimer, os sinais precoces, normalmente, eles estão relacionados à memória. Recente. Memória recente. Aí esquece o fogo aceso, esquece o chuveiro ligado, sai do banho e não desliga o chuveiro, né? Começa a esquecer coisas. E outro sinal que chama muita atenção na fase inicial do Alzheimer é que a pessoa começa a deixar de fazer coisas que ela sempre fez com muita facilidade. Eu tenho uma paciente que eu acompanhei que era costureira. E assim, uma baita de uma costureira. E aí, de repente, ela começou a rejeitar trabalhos, porque eu não tô mais fazendo esse tipo de trabalho, eu tô fazendo agora só conserto. Mas porque ela já não conseguia mais fazer o trabalho elaborado. A família achou que é porque ela já estava cansada mesmo. Não quero mais. Já fiz isso muito tempo. A gente sempre... A cozinheira que começa a simplificar o cardápio, né? Ai, mas no domingo mamãe fazia isso. Agora a mamãe simplificou o cardápio. Mas é porque a mamãe já tá com 70 e tantos anos. Mamãe tá cansada. Opa! Pode ser mesmo. Até pode, né? A gente não pode também... Tudo tá dentro do Alzheimer. Não. Mas chama atenção para uma investigação. Aí você começa a associar. Opa, ela já não tá fazendo o que fazia antes. Ela fazia isso com muita facilidade, já não está fazendo mais. Ela dominava tal situação, agora ela já pergunta como é. E associa com as questões do esquecimento. Então, a gente vai juntando, né? Então, no Alzheimer, esses são os sinais mais iniciais. Bem sutis, né? Muito. Mas importante a gente... Por isso que a família não descobre na fase inicial. Uma insegurança com coisas que não tinha antes. Que não tinha, exatamente. Né? Próxima, Bru. Como responder quando o idoso com Alzheimer pergunta por pessoas falecidas? Aí vai depender da fase também. Na fase inicial, bem inicial, se você tem certeza que é a fase inicial, você vai dizer a verdade. Quase sempre não é. Né? Você vai dizer a verdade. Agora, se a pessoa já está numa fase mais intermediária, você vai dizer... Olha, sua mãe me ligou e ela disse que foi visitar a irmã dela. E você diz o nome da sua tia para ela ver que aquilo é real. Que é um nome antigo, ela vai lembrar. Você tem que trazer situações do passado desse idoso, né? Então, a dona Margarida quer ir ver a mãe dela. Olha só, a vovó ligou e disse que foi visitar a tia Aninha. E a tia Aninha teve um problema lá e vovó foi visitar a tia Aninha, mas a vovó ligou e tá tudo bem. Quando ela voltar para casa, nós vamos lá. Vovó precisou fazer uma viagem para ajudar fulano que ganhou neném. Aí você pega o nome daquela tia antiga, do primo que quando era criança a vovó ajudou a cuidar. Traz situações reais do passado pra gente atualizar. E a hora que eu resolvo o problema, né? Eu digo para ele, cadê aquele idoso, cadê aquela situação? Eu mudo o foco. Exatamente. Aí daqui a pouco ela vai perguntar de novo. Porque ela não lembra que já perguntou. Né? As pessoas falam para mim, mas essa estratégia não funciona, porque depois ela pergunta de novo. Claro, ela não lembra que já perguntou. De novo é para você, para ela não. É a primeira vez. Né? Então, sempre usar. Se seu pai era caminhoneiro, né? Então, diga, seu avô era caminhoneiro e seu pai, que é o pai dele, olha, vovô tá viajando, vovô tá na estrada, quando ele chegar nós vamos lá. Mandou um beijo pra você, fica tranquila. Achei muito legal, que tem uma família que eu acompanho, que a filha gravou áudios, né? Pediu pessoas, olha, grava um áudio como se fosse minha avó, mandando um áudio pra minha mãe. Grava um áudio como se você fosse o meu pai, mandando um áudio pra minha mãe. E ela tem esses áudios salvos. Quando a mãe dela pergunta... Ela põe o áudio como se fosse a mãe dela dizendo, filha, tá tudo bem aqui, eu tô não sei aonde, eu tô fazendo não sei o quê, quando eu voltar pra casa, eu vou passar aí pra te visitar. Pronto, aquilo acalma o idoso. Totalmente, exatamente. Né? Acalma, resolve. Mas eu vou enganar? Não é enganar. É acolher e acalmar. Exatamente. É o que a gente chama de mentira terapêutica, porque isso é parte do processo terapêutico. Exatamente. Né? Eu preciso trazer um conforto emocional. A minha resposta sempre precisa ser de um conforto emocional. Exatamente. O que eu disser vai acalmar essa pessoa? Então diga. Agora, o que eu disser vai deixar ela agitada? Para que eu vou dizer? Se cale. Né? Exatamente. Melhor. Então, é dessa forma. Próximo, Bru.
Quais são as principais diferenças entre Alzheimer e outras formas de demência que os cuidadores devem saber? Na verdade, a diferença ela é mais na fase inicial. Exatamente. Os sintomas iniciais é que são diferentes, né? Então, se você pega, por exemplo, uma demência por corpus de Levy, os sintomas iniciais, eles podem estar relacionados a quadros de alucinação. A pessoa escuta, a pessoa vê, né? A pessoa sente bichos andando na pele. Então, o quadro de alucinação está muito ligado com a demência por corpus de Levy. Uhum. Quando a gente pensa na demência frontotemporal, a gente já tem a questão da linguagem mais comprometida. A linguagem vai comprometer todos os tipos de demência, mas na frontotemporal ela é uma das primeiras, né? A linguagem. E tanto no corpus de Levy quanto na frontotemporal, a gente não vai ver uma grande perda de memória, como a gente vai mais ver de comportamento. de comportamento. É mais A comportamento. frontotemporal tem uma alteração grave de comportamento, né? Eles ficam mais agressivos, a fala fica uma fala muito positiva. e assim, os cuidadores se sentem muito afetados, porque a pessoa perde a capacidade de empatia. Do filtro, né? Do filtro, né? Que é a parte frontal. Então, a empatia, o idoso perde. Então, infelizmente, o que ele começa a fazer? Né? Ele fica arrogante, ele fica petulante, ele te dá má resposta. Então, ofende, porque eu não sei que essa pessoa tá doente, ele tá me ofendendo. Exatamente. Né? Então, são sintomas iniciais, são bem diferentes. Agora, isso tem que preparar tanto o cuidador, né? Por Porque isso. você chega, o cuidador fala, olha, eu não aguento mais ser ofendido É. pelo seu pai, pela sua mãe. Nossa, eu escuto tanto isso. Exatamente. Fica com raiva de mim. Aí a família já é o 10º cuidador que isso é péssimo pro idoso. Essa mudança de pessoas na vida dele agita ele, piora a confusão mental dele. Né? Então vai trocando cuidador, porque esses cuidadores não estão preparados. Exatamente. A questão da sexualidade do idoso na Também. demência frontotemporal é muito comprometida. Exatamente. Então eles começam a ter falas insinuantes da sexualidade, gestos mais obscenos, mas é da enfermidade, né? Mas a família não está preparada para isso, e muito menos um cuidador profissional. Ele, né? Tá. Então é importante a gente saber mais ou menos e conseguir identificar o tipo de demência, porque se eu vou cuidar de um homem, então vamos pensar num cuidador de sexo masculino para a gente evitar esse tipo de transtorno, uma mulher para cuidadora do sexo feminino, né? Se a gente sabe que já tem essa alteração da sexualidade em se tratando de uma demência maior, né? frontotemporal, então entender a demência me ajuda a cuidar melhor. Com certeza. Né? Sem dúvida nenhuma. Problemas. Evitar problemas. Ou amenizá-los. Ou amenizá-los, na maioria das vezes. Como lidar com a resistência de um idoso que não quer aceitar ajuda ou cuidado? Tá. Nós estamos falando de um idoso lúcido. Pelo que eu entendi, sim. Se nós estamos falando de um idoso lúcido, eu vou conscientizá-lo. Olha, a senhora mora sozinha, a senhora tem 87 anos. Se a senhora cair aqui, quem vai socorrê-la? A senhora tem consciência que se cair, pode quebrar um fêmur, pode isso, pode aquilo. Eu tenho consciência e quero ficar sozinha. Minha avó tinha uma máxima, da minha vida cuido eu. Exato. Era a máxima da minha avó. Então, assim, ela está consciente e fez a escolha. Luziane, mas se ele cair, vai sobrar para mim. Eu que vou ter que cuidar. É verdade. Mas eu não posso violar o direito de escolha que o outro tem. Exatamente. Por mais que talvez isso depois vai ter um peso sobre mim. Mas o outro é livre para errar. Exatamente. Né? E é tão duro você ver o outro errar, o outro fazer uma escolha errada. Não, e a gente tem que entender isso. Tem que entender isso. Mesmo que depois sou eu quem tem que cuidar. Agora, se o idoso tem uma demência, eles resistem muito ao cuidador. Meu Deus, por quê? Porque a demência, ele tem consciência, é um negócio muito louco, né? Ele tem um pouco de clareza de que ele não é mais a mesma pessoa. Ele consegue perceber que ele tá tendo umas falhas, mas ele luta para mostrar para ele mesmo que ele não precisa. Bem, que eu não preciso. Então, se eu atesto que eu preciso do cuidador, eu estou atestando a minha incapacidade. Quem quer atestar a própria incapacidade? Ninguém. Então, em nenhuma idade. Em né? nenhuma idade. Então, eu não Exatamente. vou aceitar um cuidador porque eu não vou atestar a minha incapacidade. Então, entra eu acho lindo isso, porque o cuidador preparado, ele vai chegar ali e ele sabe que ele não pode se colocar como um cuidador.
Por isso que essas pessoas precisam ser preparadas, né? Exatamente. E hoje, graças a Deus, eu já tenho conseguido preparar pessoas antes de chegarem na casa do idoso, porque elas já chegam sabendo como deve ser. Né? Então, existem estratégias para a introdução de cuidador. E aí bota o cuidador para chegar de branco. Falo, gente, o que Pra é quê? isso? Como Não é se o babá. branco fosse determinar o cuidado. E Pelo você amor cuida. de Deus, não vá de branco. Não, por favor. Você acende todos os holofotes. E assim, a gente não diz que é cuidador, né? Ô, mãe, eu trouxe a Maria para Exata- tomar um café conosco. Mãe, Maria é minha amiga de infância. Vai Exatamente. nos Há ajudar. tanto tempo que eu não encontrava, encontrei Maria no supermercado. Maria veio tomar um café. Maria vai se tornar amiga de mamãe. Exatamente. Vai começar um papo Amanhã, ali. Maria volta para almoçar, Isso mesmo. né? Agora, mãe, eu vou aproveitar que a Maria tá aqui com a senhora, eu vou dar uma chegadinha aqui na farmácia e aí eu dou um perdido. Exatamente. Some ali meia hora, 40 minutos, e aí você vai. Só que esse Adaptando. adaptando. E o porquê que eles não aceitam cuidador? Porque a família fala: olha, você vai cuidar, você vai lavar, passar, cozinhar, arrumar. Gente, é uma invasão de privacidade para esse idoso. Exatamente. Né? Então, o cuidador tem que chegar dando privacidade, não tirando. Olha, se sua mãe cozinha, ela vai continuar cozinhando. Não é o cuidador que vai fazer isso, até porque não é papel dele, Uhum. né? Então, o cuidador, ele sente assim, nossa, mas a família tá me pagando, é o meu trabalho, eu tenho que fazer. Não tem, você tem que incentivar o idoso a fazer. Quando ele sentir que ao lado dele tem alguém que incentiva e não tolhe, não estou tolindo, eu estou incentivando, o cuidador, o idoso É ganha. aceito. O cuidador é aceito. Eu tive uma experiência de uma senhora que tinha já Alzheimer, intermediário, e a família me chamou e ela estava assim, tinha começando a estragar comida na geladeira, Aham. essas coisas. E aí eu me lembro que eu falei assim, bom, quando eu fui, ela já não sabia que eu era médica. E aí eu fui, olha, eu sou amiga da sua filha, Isso. tarará, tarará, tarará. Ah, é. E por que você estava fazendo aqui? Eu falei, você sabe o que que é? Meu marido foi embora, tô sem moradia. Aí sua filha falou que eu podia aqui. Ah, minha filha, fica Então aqui. vem, vamos lá. Tá sobrando Tá espaço vendo? aqui na minha casa. Ele te abandonou. Porque ela tinha uma história de abandono do marido. Ela Que se compadeceu. Porque aí eu falei, o que foi o maior trauma? A separação. Aí eu fui contando detalhes da separação dela com os minha. Uhum, Esta pessoa cuidou de mim até a morte. tá vendo? Nunca soube que eu era médica. Olha só. Sempre fez tudo o que eu pedia. Porque eu você era consegui amiga. botar cuidadores lá, porque eu falava, dona fulana, olha só, eu trouxe essa aqui, outra abandonada pelo marido. Ela, ai, vamos montar um clube. E foi Menina, ficando, foi a Clube das Abandonadas. Tá vendo? Mas felizes. são essas E ela- estratégias. Feliz da vida. Até eu vejo isso na fisioterapia, eles não gostam de fisioterapia. Exatamente. E Não. Ih, é chato, me Uhum. dói, né? Uhum. E aí eu vou mexer na perna dela e falando, olha só, ela gosta do Roberto Carlos, vamos cantar, são tantas emoções. Exatamente. Se chorei ou se sorri, então nós vamos fazendo e vai cantando. Eu vou mudando o foco e Do vou foco, fazendo porque aquilo que eu preciso. se concentra na música. Sabe? Tem Exatamente. uma que ela era cantora, cantava na igreja. Uhum. Então, para eu fazer fisioterapia nela, eu começo a cantar com ela e a Exatamente. fisioterapia as músicas flui. e foi. Flui tudo. Então, Isso. a gente tem que entender Pegar esse a passado. história. Exatamente. Quando eu entro na história que esse idoso teve, por isso que eu uso muito esse termo, a gente só sabe cuidar quando a gente aprende a mapear o idoso. Exatamente. Você tem que fazer um mapeamento desse idoso. Quem E ele da era. história. O né? que ele fazia, o Exatamente. que ele gostava, o que ele não gostava. Nunca gostou de bicho. Aí você vai pôr um cachorro lá? Olha, mamãe amava animais. Aí, de repente, você chega lá, a casa não tem nada. Dá um gatinho pra ela, pra você ver a alegria que essa pessoa vai ficar. Então, quando a gente aprende a mapear o idoso, você entende como você pode cuidar hoje. Sim. Porque E você, com respeito. com respeito, porque você não vai Exatamente. tolir essa história construída. Você não vai destruir. Destruir, Isso, né? exatamente. Então, Perfeito. para aceitar o cuidador precisa ter a condição de mapear esse idoso para ele saber como agir. Esse é o Perfeito. caminho. É. Próximo, Bru. Quais são os principais desafios que os cuidadores enfrentam no dia a dia e como superá-los?
Isso tudo que a gente está falando, tudo que a a gente principal vem. desafio é não saber lidar. Exatamente. Não sabe lidar com a agitação, com a perambulação. Que acontece muito. Eu não quero tomar banho. Uhum. Eu já tomei banho. Uhum. Né? Não sabe lidar com as estratégias não farmacológicas, como nós estamos Exatamente. aqui. Então, você só vai superar isso se você estudar. Se você tiver conhecimento. Buscar. Né? Por isso que eu disse que a primeira forma de cuidar é buscar conhecimento. Sempre. Não tem outro caminho. Sempre. Né? Não tem outra via. É verdade. Essa é a via. Próximo, Bru. Já virou? Já. Desculpa, aí desatenção, não é demência não, gente. Que tipo de suporte emocional é mais eficaz para cuidadores que se sentem sobrecarregados? A gente até falou no É, início no sobre início, isso, foi muito o bem. exemplo que até. eu dei. Exatamente. A primeira coisa é esse cuidador aceitar, Uhum. né? Que Porque ele também precisa. que ele também precisa. Porque ele sente assim, se eu sair para fazer academia, eu não tô sendo justa com a mamãe. Se eu for ao shopping com meu marido, eu não estou sendo justa com o papai que tá lá doente, não pode vir. Então, primeira coisa é tirar essa culpa. Não, você está sendo justa com seu pai, com a sua mãe, com você, com a sua família, se você cuidar de você, Uhum. né? E aí a gente começa a entender essa necessidade do cuidador ser cuidado. Exatamente. Mas precisa começar com o próprio cuidador. Né? E muitas vezes, o cuidador espera esse suporte emocional vir de alguém. Exatamente. Eu não tenho ninguém que fica para eu sair. Eu não tenho um irmão que isso, alguém que aquilo. Talvez você não vai ter. Mas você precisa aprender a criar essa rede de apoio e que pode não vir da família, vai vir da vizinha do lado, vai vir da colega de trabalho, vai vir da amiga da igreja, de um profissional bem formado, que de repente vai poder... Eu cuidei de uma senhora que ela tinha a filha, que era a cuidadora principal. Essa filha tinha 2 filhas adolescentes. E ela era filha única, ela não tinha, de fato, com quem deixar a mãe. Eu falei, olha, vamos ensinar suas filhas. Elas já estão adolescentes, 14, 16 anos, parece que era a idade das meninas. Você vai meia hora para academia 3 vezes na semana. Meia hora sua mãe vai ficar com as suas. Mas elas são adolescentes. Falei, mas tá tudo bem, elas estão treinadas para isso. Vamos ensinar elas? Aí fiz um treinamento com as adolescentes. Olha, nessa meia hora, você vai jogar dominó com a sua avó. Você vai arrumar a gaveta de talheres que tá bagunçada. Você vai arrumar o armário de panela. Você vai bagunçar a gaveta de calcinha e sutiã da sua avó e vai chamar a sua avó para arrumar a gaveta com você. Enquanto isso, sua mãe vai pra academia. Perfeito. Coisa simples. A gente constrói a rede de apoio com aquilo que a gente tem. Com o que tem. Né? Exatamente. Mas o cuidador precisa entender essa necessidade. Esse suporte emocional não se cria enquanto esse cuidador não toma essa consciência e se permite. Eles não se permitem. Então, a hora que eu me permitir, eu vou me abrir a um processo de terapia, eu vou me abrir a deixar minha mãe, mesmo que seja com a minha filha adolescente, para eu ir na academia meia hora, né? E aí depois eu achei legal que ela falou, nossa, agora eu já deixo a minha mãe com as meninas até para eu ir no salão, tô conseguindo fazer unha. Olha só. Gente, é uma coisa mínima. Pode ser que chegue em casa tão... Um caos. caos, vendo YouTube, dançando a dança da garrafa. Seja o que for. Ok, mas a vovó tá se divertindo. A vovó tá se aqui. divertindo e ela vai chegar com outra condição de cuidado. Exatamente. Né? Ela olha ali, nossa, minha unha tá bonitinha. Eu vou cuidar melhor. Coisa simples, né? Então, sem dúvida, é o cuidador se permitir ser cuidado. A começar por ele mesmo. Exatamente. Próxima, Bru. Como podemos garantir que o cuidador também cuide de sua própria saúde mental e física? É o que eu acabei de responder. É uma conexão, exatamente isso. Próxima. Quais são as melhores práticas para dar banho em um idoso com mobilidade reduzida? Tá, se eu pensar em mobilidade reduzida e plena consciência cognitiva, eu vou avaliar o risco, né? É preciso colocar uma cadeira para que esse idoso tome banho assentado? Não, ele consegue se manter em pé. Então, eu posso instalar uma barra de segurança, né? Vejo a altura ideal para que esse idoso tenha um suporte físico ali,
Né? Então, eu vou avaliar a condição física dessa Dele. pessoa, né? Porque a mobilidade reduzida pode ser muito amplo. Né? Ele pode ser um cadeirante que vai ter que tomar banho na cadeira de banho, ou ele pode ter só uma dificuldade na marcha, uma dificuldade de equilíbrio. Então, a gente tem que avaliar qual é essa condição física para eu pensar numa possibilidade com segurança. Mas isso não pode tirar a independência do idoso. Então, ele vai pegar o sabão, a bucha, ele vai se esfregar onde ele alcança. Exatamente. O que ele não alcança, você faz. Mas mas ele não lava direito. Ok, você só completa, mas deixa ele sentir que ele está cuidando dele. Deixa ele ser dono dele mesmo com o mínimo de condição que ele tem. Né? Dê o comando verbal, pegue o sabão. Eu tinha um paciente que ele não, quando dizia tomar banho, ele simplesmente entrava no banheiro, ele não tinha... Ficava. Ele não sabia o que tinha que fazer. Uhum. Não sabia que tinha que tirar a roupa, não sabia que tinha que Sim, ligar o vai chuveiro. esquecendo. Então, você vai dando comando verbal. Tira a calça, Uhum. tira a camisa, abre o chuveiro. Aí, abre o chuveiro, ele olha pra você, tipo, como que faz isso, né? Isso. Aí, você põe a mão dele ali, pronto, ele já entendeu que ele tem que girar ali. Então, você vai dando essa Os capacidade. comandos para que ele execute. Ele execute. E isso é em tudo, né? Então, o banho com a mobilidade reduzida não é diferente. Eu só preciso ter esse cuidado. Que tipo de De alteração auxílio de mobilidade? de mobilidade. É um banco, né? Hoje tem casas até que já constrói um banco de alvenaria dentro do box, do chuveiro, né? E aí o box também é um dilema com o idoso, porque se ele cai e apoia no box, complicado. O ideal é não ter, né? Cortininha, a pessoa Também acha que não. é parede, vai apoiar e cai. vai cair. Então, o ideal para idoso é não ter nada. Luziane, vai molhar o banheiro? É melhor Vai. enxugar o banheiro do que ir para uma sala cirúrgica com uma fratura de fêmur. É. Aí você escolhe. Eu falo isso para família. Quando eu peço para essa questão do box, eu falo, olha, você tem uma escolha. Você prefere tirar o box ou você prefere acompanhá-lo num processo cirúrgico de fratura de fêmur? Cuidar dele acamado. Porque é um risco. Sim, sim. Né? E a família não tem nem dúvida de que secar o banheiro Vamos é muito lá. melhor. Muito melhor, com certeza. Né? Então, esse é o caminho. Próxima, Bru. O que podemos fazer quando o idoso diz constantemente que deseja ir para Pra casa, mesmo Mesmo está estando em um lugar seguro? É a questão... Ou já estando na casa que ele está né? Na agora. casa que ele mora há 40 anos e ele quer ir para casa. Isso é uma característica de um quadro demencial, né? Numa fase intermediária. E a casa, a gente sabe que remete à segurança, né? Então, ele não está se sentindo seguro, não é porque o ambiente não é seguro, é aqui, ó. Exatamente. Gente, você tenta buscar uma informação e não encontra, você tenta elaborar uma frase e não consegue, você tenta entender o que as pessoas estão dizendo, você não consegue. Como que você vai se sentir seguro? Né? Porque segurança no meu ponto de vista, enquanto cuidador, ele tem casa, ele tem comida, ele tem um remédio. Não, para ele não é isso. Ele quer ter segurança em si e ele não tem. Que não tá tendo. Ele não tem. Então, a casa é essa busca de segurança. Então, não vai adiantar você dizer, aqui é a sua casa. Olha esse quadro na parede, que é o... Não. Olha, nós vamos te levar para casa. Deixa eu te dizer o que aconteceu. Tá tendo uma manutenção na rede elétrica e a sua casa está sem energia. Nós vamos voltar quando a companhia elétrica disser que já pode voltar. Está sem água por uma manutenção na rede de esgoto. Nós vamos voltar quando a água for liberada. Olha, está escuro agora. Quando amanhecer o dia, nós vamos esperar o fulano para nos levar. Eu estou sem carro. E aí eu dou uma voltinha, eu mudo o foco, porque mudar o faz foco, um lanchinho, faz um lanchinho. Saio da cena. Tem já idoso, muda. o meu tio era muito, muito legal, que ele pedia para ir embora para casa, minha tia punha ele no carro e dizia, então vamos, você me ensina o caminho? Ele falava, ensino. E ele ia, mandando ela virar, ela ia para onde ele... Quando chegava na rua da casa dele, ele falou assim, essa garagem aí, pode entrar. Voltava para casa dele. Pronto, ele foi embora para casa. Eu preciso ter minha necessidade atendida. Se eu quero ir embora, por favor, fala que você vai me levar. Eu vou levar você. Eu vou levar você. Né? E não aí, digo quanto. É a mentira terapêutica. É a mentira terapêutica. Exatamente. Eu vou dar uma volta na calçada, eu vou descer no condomínio lá embaixo e vou voltar. E eu voltei para casa. Ah, Luziane, mas quando eu voltei, ele falou, não, aqui não é minha casa. Bom, então a companhia elétrica, a rede de esgoto, é a reforma...
Nossa, mãe, tinha muito mofo naquela parede. Pedi um pedreiro para ir lá, então nós estamos resolvendo o problema do mofo, mas assim que acabar nós vamos voltar. Pronto. Né? A gente precisa resolver a angústia. Seja quando ele pergunta doente falecido, quando ele quer ir para casa, resolva o problema que esse idoso tem. Dê a solução. Tira ele daquele universo de medo e de insegurança. Isso, mas logo em seguida muda o foco dele. O que é mudar o foco? É aprender a mapear o idoso. O que ele fazia? Vão trazer isso agora para ele. Eu tenho um senhor que, para mudar o foco, a família dá para ele uma rede, porque ele era pescador. E a rede está rasgada, ele vai consertar a rede. Tentar consertar. Porque ele vai pescar. Olha só, nós vamos voltar para casa amanhã, mas enquanto isso, o senhor tem que arrumar essa rede, porque a hora que o senhor voltar para casa, que o senhor for pescar, a rede está rasgada. Lá no passado ele pescava. E aí hoje ela resolve o problema, muda o foco. Daqui 10 minutos, quando ele pergunta de novo, responde a mesma coisa. Luziane, eu vou responder quantas vezes? 70 vezes 7. Igual Jesus falou para Mateus. Exatamente. Infinito. 70 vezes 7. Infinito. Você vai responder infinitamente. Exatamente. Né? Então, é ter esse bom senso. Eu falo que isso é bom senso. Não, agora você falou uma coisa, tá na Bíblia, né? 70 vezes 70 vezes 7. Infinito. Exato, é infinito. E 70 vezes 7 por minuto. Por minuto, exatamente. Se for preciso. Se for preciso. Próxima, Bru. Quais técnicas você recomenda para ajudar um idoso que está irritado ou agitado? Tá, antes da técnica, a gente precisa entender que a irritação e a agitação não Pode é ser. do nada. Exatamente. Essa é uma fala que pega as famílias. Olha, do nada vovô ficou tão agitado. Olha, do nada a vovó ficou... Não é do nada. A questão é que você não aprendeu a mapear esse idoso, você não consegue conhecer o comportamento dele. Existe alguma causa. Toda agitação e irritação tem causa. As causas são as mais variadas. Ele pode estar com fome, não sabe te dizer, com sede, com vontade de fazer xixi, com vontade de fazer cocô. Ele pode estar com infecção. Ele pode ter uma infinidade de coisas que causam. Então, primeira estratégia, primeira técnica é eu tentar resolver o que pode ser. Começa a olhar o dia desse idoso. Ele bebeu água? Ele fez xixi? Ele foi ao banheiro? Ele comeu? Então, vai tentando. Dá água, dá comida, leva no banheiro. Ok, não melhorou. Eu tenho que primeiro descartar a possibilidade de uma infecção. Então, nós vamos ter que levar para o médico para fazer exame, porque ele vai precisar fazer um exame de urina, talvez um raio-x de pulmão, porque a irritação e agitação pode ter causas orgânicas. Eu preciso ver a glicemia, eu preciso ver a pressão arterial, eu preciso ver os eletrólitos, porque ele pode ter um sódio, um potássio, uma ureia alta, creatinina alta. Creatinina alta, então causa um delírio, assim, irritação e agitação por ureia, por creatinina alta. Então, é algo sério. Então tá muito quietinho, né? Que é o hipoativo. Então, primeira coisa que todo mundo tem que saber é que existe uma causa. Enquanto eu não descubro essa causa, dificilmente eu vou conseguir controlar esse idoso, porque ele vai continuar com a origem da irritação. Né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, nesse processo de mapeamento do idoso, saber o que esse idoso era, fazia, gostava e tentar trazer agora. Uma coisa que funciona muito nesse caso é a música. A música, exatamente. Gente, a música é fenomenal. Ele gostava do quê? Que tipo de música? Ele sempre gostou de samba. Pega uma música de samba, mas não é o de hoje. É lá, da época dele. E eu sempre oriento as famílias assim, pega um vídeo no YouTube com esse cantor cantando para que ele veja e ouça, para a gente estimular a visão e a audição, porque os sentidos, né, o sensório é muito importante nessa hora. Então, coloque, mas ele é cego, então põe a música. Né? Ele é surdo, então põe o vídeo. Ele escuta e enxerga, põe os dois. A música acalma muito, muito, né? A jardinagem, se tá na história do idoso, olha, vem cá, vamos cuidar dessa plantinha aqui. De vez em quando eu faço isso. Até em apartamento, você cuidar de um vaso, de né? Isso. Então, a gente tem que... de hortelã. Compra uns vasinhos lá de cerâmica. Uma suculenta. Bota pra cuidar, mexer na terra ali. Então, a gente tem que saber a história, porque o que acalma a sua mãe não vai acalmar o pai dela. Exatamente. É pela história. De cada um. Né? Mas antes da gente se preocupar com a técnica
que acalma, a gente tem que pensar A de onde vem. história e por que que tá Por acontecendo. que está? Exatamente. O meu foco não pode ser só naquele comportamento, mas O que desencadeou causa, isso? né? Exatamente. Próximo, Bru. Lu, qual mensagem você poderia deixar para as pessoas que cuidam de forma direta ou indireta de um idoso? Eu deixo primeiramente a minha imensa gratidão e as minhas orações. Gente, como eu coloco nas minhas orações diárias as pessoas que cuidam de idosos, seja direta ou indiretamente. Porque essas pessoas precisam, às vezes, de um socorro que vem de Deus. E eu toco nisso. Claro que ela precisa buscar conhecimento, ela precisa aprender a lidar, mas tem hora que o socorro vem de Deus. Então, eu coloco muito, 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 diariamente. Né, eu participo todos os dias da Santa Missa e todos os dias eu coloco os cuidadores de idosos nas minhas orações. E buscar conhecimento. Não tem outra mensagem que eu possa dizer, né? Conte com as minhas orações, mas, por favor, busque conhecimentos em fontes seguras, onde você vai estar, de fato, se preparando para o exercício do cuidado. Com certeza. Não Você tem trouxe uma outra- coisa que é muito interessante. Tem uma semana e pouco aconteceu uma situação, né? A gente perdeu um primo e isso mexeu muito com minha mãe, né? E eu resgatei o terço com ela. Olha só. E mudou, deu uma virada de chave nela. Agora ela quer rezar terço pra mim, pra Bia. Ela tá rezando toda Agora noite você o já terço. vai pôr eu também nas intenções de oração também vou dela. colocar. Por favor, mãe, reze pra Lu também. Isso. E realmente, por quê? Porque isso tem a ver com a história Com a dela. história dela. Porque ela descia, ela ia para a igreja de Santo Antônio todo dia, ajudava na igreja. Aí, olha só, se ela tem ligação com Santo Antônio, mês de junho, 13 de junho é dia de Santo Isso. Antônio. Mãe, olha só, hoje é dia de Santo Antônio, vamos tal coisa. Resgata a memória dela com coisas que você sabe que lá atrás fez sentido, Uhum. né? Então, é importante a gente fazer isso. Isso ajuda esse controle da agitação, da ansiedade do idoso. Por essas coisas da gente ter mexido nisso de semana passada para cá, a gente procurou no condomínio da Bia, tem uma igreja de Santo Antônio, e aí a gente já falou para ela. Aí ela já falou com a Dani lá em casa. Eu tenho que ir no mercado que eu tenho que encomendar os pães de Os Santo pães Antônio. de De Santo Santo Antônio. Antônio. Entendeu? Então, Deixa, vai lá. pra vai fazer. e leva ela é. na igreja, né? Às vezes Isso. a família não quer deixar, mas porque eu tenho medo dele cair, eu tenho... Sim, mas aí Gente, mas aí você... viver é Tem que perigoso. Viver é perigoso, Até né? em casa também. Viver é Só é perigoso. levantar da cama, ela pode cair. E tem pesquisas também mostrando que quanto mais medo tem da queda, maior a chance dela acontecer. Exatamente. Né? E claro, porque ele vai deixando de andar, vai perdendo o equilíbrio, vai perdendo a força, vai perdendo a motricidade, a mobilidade, vai cair mesmo. Sim. Então a gente tem que incentivar que eles façam o máximo de coisas possíveis, ao invés de tolhi-los dessa realidade, Perfeito. né? Vamos lá. Vamos lá, Bru. A gente chegou no momento Pipinho. Pipinho é esse cérebro alegre, feliz, ama escutar conteúdos. Não, Pipi não vê Bons. televisão, só É. headphone. Só de gosta bons de conteúdos conteúdos. De bons conteúdos. Exatamente. ótimo. E hoje eu acho que ele tá muito feliz, porque ele tá escutando conteúdos que vai ajudar Exatamente. ele a cuidar da mãezinha dele. Exatamente. E aí ele prepara algumas palavras-chave que ele faz ping-pong, Tá, pedindo a mãe dele para ajudar ele. tá. Então ele jogou lá pra mãe dele já Eu vou 10 jogar pra você palavras 10 que vai situações. jogar e você pensa O que e vier vier na sua cabeça, você fala. joga. Bora lá. Bora lá, adorei. Bora lá, então. Bora lá. 1, fé. Sustento. 2, vínculo afetivo. 'Controle das emoções'. 3, amor. Desafio. 4, se pudesse voltar no tempo, você iria para o passado ou para o futuro e por quê? Se você pudesse escolher, para o passado ou para o futuro? Eu não posso ficar hoje, né? Pode, você pode não também. querer. Bem com o meu olho. Então você não vai nem lá nem cá, fica aqui. Eu tô vai. num processo de pegar meu passado e ressignificá-lo para uma construção futura mais equilibrada. Então, que pra perfeito. Tá Tá de maravilhoso. boa, vivendo o presente aqui Vivendo o agora. presente. Um já Ótimo. gostou. Já adorou. Complete a frase. Cuidar de alguém significa... Amar. Sabia que era falar isso. Felicidade.
nem sempre teremos. 7. Qualidade de vida. 'Se desafiar'. 8. Missão. 'Sentido de vida'. 9. Complete a frase. Envelhecimento saudável é. 'Construção'. E 10. Indique um livro. Meu Deus, sobre idoso tem... Eu não, Não, o que Não, você o que quiser. você não quiser. sou... Que marque você. Que marcou Ah, você. que me marcou. Qualquer um. Anselmo Grum, O Céu Começa em Você. O céu começa em você. Perfeito. De Minha Anselmo querida Anselmo Grum. Ok. Fantástico. Queria muito te agradecer Fiquei pela tua muito presença. feliz. Eu também vamos fechar aqui o ciclo. Muito obrigada. A gente aprendeu demais com você. Tua energia é maravilhosa. Fico muito Maravilhosa feliz. mesmo. E a gente tem uns presentinhos aqui para te dar. Oba! O livro Felicidade, que eu escrevi na pandemia, ela É o tá, mais ela não vai novinho. nem para lá É. nem para cá, então ela tem Tá que ler nele. Felicidade. Tá Pronto, nele. viu só? E o livro Mentes Depressivas tem um capítulo só de depressão em idosos aí. Ai, que tudo, tá? que tudo. Que dá isso. E também, Amei. vamos lá, ainda não acabou, Nós temos não. Nós o temos kitzinho. aqui uma Que luxo! bolsinha eco-sustentável que bota aqui, faça, aconteça, inspire. Pode Eu pipo, fui. eu fui. Ah, gente, Então mas é muito você luxo. foi, e a gente tem aqui um caderno para você fazer suas Nossa, anotações. que lindo. E Tô me temos sentindo aqui, muito amada. Mas não tenha Todos. dúvida. É para isso. E eu estou... Temos aqui a nossa Canequinha do Pipinho. Do Pipinho. Ah, Para mas você lembrar da gente sempre. com toda certeza, com toda certeza. Olha, eu fico muito grata, muito feliz que o meu trabalho possa ter contribuído com o de vocês e Sem que dúvida. juntos nós estamos Contribui contribuindo pra com uma muitos multidão de outros, pessoas, se Deus quiser. né, que estão nos acompanhando. E Tá? assim, Foi uma alegria, uma responsabilidade, acolhida com muita alegria estar aqui com vocês e contribuindo aí com tantas pessoas. Mas agora ainda não acabou. Ela acredita que você livrou da É. gente. Você vai olhar deixar pra o seu essa recado, câmera suas aqui, redes, agora seus você vai olhar cursos. direto para ali. Muito bem. E vai falar com Seu quem público. quer te acompanhar, como é que faz, o que Muito bem. o que você quer deixar aí para o público. Eu quero te dizer que a minha missão é te ajudar a cuidar de idoso, né? A minha missão não é simplesmente o idoso, mas a minha missão é também você que cuida. E cuidando de você, eu estou cuidando do idoso. Então, a gente faz esse combo. Então, você pode contar comigo nos mais diversos desafios, seja para você se preparar para cuidar, seja para preparar alguém, né, que você queira que prepare. Eu quero treinar um cuidador para cuidar do meu pai, da minha mãe, quero treinar os cuidadores da instituição que eu trabalho, enfim, seja para o que for, para os treinamentos de cuidadores, tanto profissionais quanto familiares, essa é a minha missão, te ajudar a construir esse processo de conhecimento para a gente crescer em um cuidado fortalecido, né, baseado em evidências daquilo que a gente sabe que de fato vai ser eficaz para esse idoso. Então, para isso, você vai me encontrar no @luziane.cuidando de idosos, né? Eu estou num processo de reestruturação do meu YouTube, né? Logo ele já vai estar totalmente reestruturado, mas o Luziane.cuidando de idosos, por lá você vai ter uma infinidade de conteúdos, né, que você vai acessar. Eu falo que você pode fazer maratonar o meu YouTube, o meu Instagram. Então, tire um tempo, faça uma maratonada ali no meu Instagram, que você já vai ter muito conhecimento. E você tem também a opção dos produtos, né, que eu tenho para capacitação de cuidadores. Então, eu tenho uma aula que eu disponibilizo, que é um processo assim, vamos dizer, um basicão, onde eu falo dos 3 pilares básicos de cuidado com o idoso, que é o conhecimento, a paciência e a técnica, né? Cuidar de idoso sem conhecimento, sem ter paciência e sem conhecer a técnica exata, dificilmente você vai ter sucesso nisso. Então, o aulão eu te ensino tudo isso no e-book, né? Que acompanha ali o conteúdo do aulão. Então, você tem também esse conteúdo dos 3 pilares básicos do cuidado
com o e-book, e tem o meu curso completo para cuidadores de idosos familiares ou profissionais, que é o Mapa do Cuidador de Idoso. Aí são 11 módulos com diversas aulas, onde eu vou começar do zero, ensinando você a cuidar, seja de um idoso lúcido e avançando para os cuidados de idosos em quadros demenciais. Então, tudo isso você encontra ali. E o meu trabalho particular de consultoria, né? Existem situações que eu preciso conhecer o contexto para orientar. Então, tem coisas que não vai adiantar você me mandar um direct. Como que eu faço para isso? Eu não sei sem conhecer o quadro. Então, eu trabalho também com a consultoria individual, onde a gente vai fazer um atendimento online para eu conhecer esse idoso, essa realidade. Nós vamos juntos fazer um mapeamento desse idoso e eu vou te ajudar com estratégias práticas e assertivas dentro dessa realidade que o idoso que você cuida, daquela história, daquela necessidade. Combinado? Muito obrigada, querida. Queridos, nós estamos chegando ao fim de mais um episódio do Pod People, e hoje foi com essa maravilhosa Luziane. Se você não conhece, eu sugiro que você conheça @luziane.cuidando de idosos. Já vai dar para você ter uma noção muito grande de como você pode cuidar melhor do seu idoso ou preparar a sua velhice de uma maneira mais consciente, consistente, baseada em evidências mesmo. E se você gosta de conhecimento, autoconhecimento e pretende se informar mais sobre isso, continua seguindo ela, porque eu tenho certeza que vai acrescentar muito na sua vida. Muito obrigada e até o próximo Pod People.